Canal Novel e Fanfic narradas. The Witcher Senhor do Império 361 a 370. Capítulo 361. A montanha não recua. A aparição repentina de Saskia surpreendeu a todos. O assobio agudo do vento cortando seu machado foi suficiente para revelar a força por trás de seu golpe. Que tipo de batalha ela acabará de travar? O povo de Cintra quase engasgou quando viu Lan receber aquele golpe com as mãos nuas. Mas e o Soyatael? Eles sorriram. A presença de Saskia e sua postura feroz significavam que o Monte Carbon estava de fato sob ataque. O plano deles estava funcionando. Lan sacudiu a mão dormente, examinando Saskia de cima a baixo. Apesar da ferocidade com que ela brandira o machado, ela não parecia nem um pouco desgrenhada, nem mesmo havia muito sangue nela. Vocês estavam lutando? Quem era o inimigo? Qual é a situação no Monte Carbon? Antes de enviar Saskia para proteger o gigante de gelo, Lan compartilhou alguns detalhes básicos de seu plano envolvendo Soyatael. Agora, vendo Soyatael ajoelhado no chão e Broverog, o ancião em chefe, visivelmente contendo sua fúria, a dragão quase deixou escapar um presunçoso. Exatamente como você previu. Ela engoliu em seco, respirou fundo e reformulou. Na verdade, a luta acabou. Os jovens do clã Ferenc que escoltavam o Soyatael acabaram sendo os infiltrados. Eles libertaram os que estavam presos nas masmorras e se coordenaram tanto de dentro quanto de fora da fortaleza para deixar entrar o restante do Soyatael que estavam à espreita. Claramente, isso já vinha sendo planejado há algum tempo. Eles gritavam um slogan estranho como "tornem os anões grandes novamente", tentando incitar a agitação. Mas as forças do Monte Carbono reagiram rapidamente. Aquele Barclay que os recebeu? Ele sabe liderar. Ele rompeu a formação deles com o primeiro ataque e os empurrou para um beco sem saída. Nenhum dos veteranos se deixou levar por seus slogans, nem os moradores da cidade. Alguns dos mais jovens pareciam que poderiam se sentir tentados a princípio, mas seus pais os arrastaram de volta para dentro de casa. E então esses pais voltaram de armadura e empunhando machados, prontos para lutar. Lan assentiu. Tudo se desenrolava exatamente como ele esperava. Os Soyatael tinham causado problemas, claro, mas foram esmagados com a mesma rapidez. Esse resultado servia perfeitamente aos interesses de Cintra. Ele olhou para o ancião-chefe. O velho anão não demonstrou nenhum sinal de alívio, apenas deu um leve aceno de agradecimento a Saskia. Impossível! Exclamou o anão de 3 tranças, ainda ajoelhado. Você só estava brandindo seu machado. Estava no meio da confusão. Só está mentindo para manter o moral alto. Não tem como nossos parentes, aqueles que sofrem sob o domínio de Broverog, ignorarem nossos chamados. Eles não ignorariam eles. Baque. Pela segunda vez seu nariz foi reaproximado, a força do chão congelado, cortesia dos guardas anões. Lan olhou para Saskia. A dragão deu de ombros. Parece que travei uma luta difícil? Nem estou manchado de sangue. Dito isso, a batalha não foi exatamente bonita. Os soldados de Barclay não se deixaram levar por seus slogans, mas estavam claramente relutantes em matar o Soyatael. A coisa toda se arrastou por causa disso, então eu intervim para ajudar. A maioria das baixas, na verdade, aconteceu quando o clã de Zigrin se voltou contra eles no início. Zigrin se voltou contra eles, interrompeu de repente o ancião em chefe. Saskia assentiu, explicando como Soyatael tentaram usar o chefe do clã Zigrin para drogar o gigante de gelo. No fim, porém, o gigante permaneceu com força total e nunca precisou intervir. Os insurgentes Soyatael no Monte Carbono já haviam sido quase completamente expurgados pelas forças de Barclay. Zigrin, murmurou o ancião, repetindo o nome do clã. Lan lançou um olhar de soslaio, imerso em pensamentos. Então, outro nome saiu de seus lábios, dessa vez com fúria nos olhos. Ferenc. O Soyatael ajoelhado no chão agora parecia completamente destruído. O relato detalhado de Saskia não tinha falhas de lógica. Não parecia mentira. O que significava? Os Soyatael realmente falharam completamente. O ancião-chefe Broverog aproximou-se do anão Soyatael de 3 tranças, inverteu o machado em sua mão e apoiou a coronha do cabo sob o queixo do prisioneiro, forçando-o a encará-lo. O machado era pesado, e o corpo de Brover era inegavelmente envelhecido, mas em suas mãos, a arma maciça poderia muito bem ser um graveto. Vocês ainda têm planos? Quantos de vocês ainda restam? O anão permaneceu em silêncio. Lan ergueu uma sobrancelha, formando o sinal de Axi com a mão esquerda. Se precisar de ajuda para extrair informações, posso ajudar. Não, Duque Lannister. Brover balançou a cabeça. Você já fez mais do que o suficiente hoje. De agora em diante, este é um assunto nosso. Com um aceno de mão, vários guardas anões se adiantaram e levantaram o anão de 3 tranças do chão. Estavam claramente preparados para levá-lo de volta para interrogatório assim que as coisas se acalmassem. Mas as palavras de Brover pareceram tocar o coração. O capturado Soyatael de repente começou a se debater violentamente, gritando a plenos pulmões. Você só nos derrotou por causa dos humanos, Brover. Você implorou pela ajuda deles. Você abandonou o orgulho dos anões. Brover não disse nada, mas o rubor em seu rosto desapareceu lentamente, sua expressão se tornando petrificada, como as rochas das montanhas que ele chamava de lar. Você ficou enfurnado em Marrakon por tempo demais. Não consegue nem ouvir as vozes do mundo exterior, gritou o anão ainda mais alto. Anões não conseguem mais ficar neutros. Não podemos continuar nos escondendo nas montanhas, fingindo dormir. Precisamos lutar contra a humanidade.
Precisamos despertar Marracão. Precisamos. Dê um machado a ele, disse Brover de repente. Os soldados cintranos que assistiam quase pensaram que o tinham ouvido mal, mas os guardas anões não. Eles seguiram o comando do ancião em chefe com absoluta lealdade. Embora hesitassem por um momento, obedeceram. Soltando o prisioneiro, recuaram, deixando o anão Soyatael momentaneamente atordoado. Com o estrondo, o machado foi atirado a seus pés. Ele rapidamente olhou ao redor e então correu para pegar a arma. Girando de um lado para o outro de forma errática, ergueu o machado e girou no lugar como um arqueiro procurando um alvo, mirando descontroladamente o fio em todos que estavam por perto. Foi quando ele percebeu. Todos os guardas anões tinham dado 2 passos para trás. A pessoa mais próxima dele agora era o próprio Broveroog. Broveroog, desarmado, enfrentando sozinho. Lan ergueu uma sobrancelha novamente. Então, o ancião em chefe queria um duelo ritual? Um duelo simbólico para destruir a vontade do prisioneiro? Em um lugar como Marracão, onde tradição e honra eram sagradas, tal coisa não estava totalmente fora de questão. Ainda assim, considerando que os Soyatael demonstraram até agora em termos de integridade, esse não está fora de questão pode ser um exagero. O anão de 3 tranças, após o choque inicial, recompôs-se rapidamente. Sua voz tremeu levemente enquanto ele soltava um escárnio forçado. Broveroog, você cometeu um erro grave. Você está velho demais, não pode. Prossiga. O ancião em chefe o interrompeu de repente. O anão congelou. Continue. Conte-me mais sobre Marracão. Sobre o futuro do nosso povo. O que mais você tem a dizer? O anão de 3 tranças olhou para ele, atordoado. E então, estranhamente, ele começou a falar novamente. Nós, não podemos mais ficar neutros. Mas agora sua voz não tinha mais o mesmo ardor de momentos antes. Ou nos tornamos inimigos da humanidade, ou nos tornamos seus escravos. E uau! O ar estalou. Um clarão frio de aço atravessou a clareira como uma sombra. Assustado, o anão entrou em pânico, brandindo seu machado descontroladamente para se defender do que ele supo ser um ataque furtivo. Clang! Brover jogou seu próprio machado de batalha para o lado. Não na direção do prisioneiro, mas na direção totalmente oposta. Agora de mãos vazias, ele continuou caminhando, lenta e firmemente e com uma enorme sensação de pressão. Vá em frente, ele disse novamente. Continue falando. O anão de 3 tranças engoliu em seco e levantou a lâmina do machado. Droga! Acha que pode me assustar? Seu velho covarde, nosso plano era. Por um momento sua mente ficou completamente em branco. Então, de repente, ele sentiu uma força empurrando seu machado. Quando seus pensamentos dispersos voltaram a se reunir, ele se concentrou de repente. O ancião, cujas mãos estavam completamente vazias, deu um passo à frente e bateu o peito diretamente na lâmina do machado. E ele continuou avançando. Baque, o anão com o machado cambaleou para trás, passo após passo, enquanto o ancião desarmado avançava firmemente e inabalável. Nós íamos tornar os anões grandes novamente, nós íamos. O anão de 3 tranças ofegava pesadamente, mas as palavras se recusavam a sair claramente. Geralt e Colgrin trocaram olhares e instintivamente se adiantaram para ficar ao lado de Lan, mas Lan ergueu a mão para detê-los. Capítulo 362. O ancião que não queria cair. Os olhos do leão brilharam intensamente, fixos no anão ancião. E o ancião, agora que o anão Soyatael não podia mais vociferar e delirar, finalmente começou a falar em um tom diferente. 200 anos atrás, os clãs me escolheram como ancião-chefe. Comecei meu reinado sobre Marracão. O anão de 3 tranças olhou para ele em choque quando Brover de repente estendeu a mão para tocar seu ombro e lhe deu um tapa. Sua capa escorregou e caiu no chão. Os elfos certa vez se ajoelharam nos portões de Marracão, implorando por nossa ajuda. Mas eu dei a ordem para fechar aqueles portões. O reino deles caiu. Marracão resistiu. Hoje somos a última nação ainda governada por uma raça anciã. Com um puxão forte na cintura, Brover arrancou seu cinto, sua couraça caiu no chão. Por séculos mineramos e forjamos novamente. Jovens anões partiram, apenas para retornar. E você acha que que se juntou ao Soyatael, acha que é o primeiro a ter ideias? Sonhar em me derrubar? Seus olhos brilharam. Seu rosto permaneceu calmo, mas o fogo já rugia em seu peito. Com uma mão, ele rasgou a camisa acolchoada sob sua armadura, revelando uma pele como carvalho retorcido e um peito ainda bem definido por músculos. E o enfiou direto na lâmina do machado. Você acha que é o primeiro a me desafiar? A tentar me matar? O anão de 3 tranças não conseguia mais encarar aquele olhar penetrante. Começou a olhar ao redor em pânico, na esperança de que alguém, qualquer um, viesse em seu socorro. Droga, alguém. Alguém deu um machado para ele. Ou deu uma espada ao seu ancião. Os lábios do anão Soyatael tremeram. Se não, então eu. O quê? Me matar? Brover o interrompeu friamente. Jovem tolo, você acha que viu o futuro dos anões? Acha que está certo? Ele empurrou o peito para frente novamente, forçando a lâmina do machado a perfurar superficialmente sua pele. Então faça isso. Mate-me. Leve Marracão para aquele futuro com que você sonha. Não é nisso que você acredita? Sangue vermelho vivo escorria como um riacho da borda onde o metal encontrava a carne. Mas o anão de 3 tranças recuou como se tivesse sido atingido por um raio. Ele puxou as mãos para trás e arremessou sua única arma para muito, muito longe. Seus passos vacilaram na retirada até que finalmente, um pé se enroscou no outro, ou talvez seus joelhos simplesmente cederam.
Com um baque pesado, ele caiu no chão. O ancião continuou seus passos lentos e implacáveis para frente, ignorando o corte no peito, até ficar parado bem diante do anão caído. Escute bem, traidor. Sim, nem vou me dar ao trabalho de lembrar seu nome. Eu não vou morrer, não nas mãos de vocês. Marracão não permitirá isso. Os anões não permitirão. E o futuro das montanhas não permitirá isso. Nosso plano, nosso sonho era. As últimas defesas do anão ruíram. Ele só conseguiu resmungar para si mesmo, incapaz de terminar as palavras plano ou sonho. O vento da montanha uivava, congelando rapidamente o sangue do ancião, formando uma crosta vermelha endurecida em seu peito. Você queria provar que era um homem. O ancião em chefe balançou a cabeça enquanto olhava para o Soyatael que não conseguia mais ficar de pé. Mas mesmo que você tenha deixado a barba crescer, no fim das contas você ainda é apenas uma criança. Um plano para retornar, se infiltrar e derrubar Marracão? Você não tem coragem para algo assim. Diga-me, quem orquestrou tudo isso? Eram o Soyatael, os elfos. O anão de 3 tranças moveu os lábios com dificuldade. Os elfos? O olhar do ancião em chefe tornou-se ilegível. O anão abaixou a cabeça. Aqueles elfos, os responsáveis por contatar Nilfgaard. Eles receberam ordens há pouco tempo. Disseram que estão dispostos a estabelecer uma nova nação para os elfos. E também estão dispostos a nos dar, anões, um território próprio mais aberto. Nilfgaard. A expressão do ancião em chefe ficou ainda mais decepcionada. Um rancor contra humanos, é isso? Opressão. Foram os reinos do norte que nos oprimiram, temeria Caeden Aidir, e temeria novamente. O anão de 3 tranças murmurou para si mesmo, balançando a cabeça freneticamente. Nós poderíamos deixar as montanhas. Tornar-nos mais livres, mais abertos. Assim que conquistarmos novas terras, Nilfgaard não terá mais importância. Junto com os elfos, poderíamos até nos voltar contra Nilfgaard. O ancião em chefe parou de olhar para ele. Ele já tinha ouvido tudo o que precisava saber. Com um aceno de mão, 2 guardas anões imediatamente se adiantaram, amarrando novamente o anão atordoado e divagante e arrastando-o para longe. Lan reprimiu a curva ascendente dos lábios com pura força de vontade. Ele avançou e parou exatamente a 5 passos de Broveroog. Ancião-chefe, você está bem? O olhar de Lan pousou no ferimento superficial no peito do velho anão. Não, Duque Lannister. Não estou bem, respondeu o ancião em chefe solenemente. Estou morrendo de frio. O velho baixo e de peito nu de repente começou a bater os pés e gritar a plenos pulmões. Droga, vocês são todos um bando de idiotas? Cadê minha capa? Cadê minhas roupas? Os guardas que o observavam com reverência a poucos passos de distância, imediatamente se apressaram em pânico. Correram contra o vento cortante para recuperar o manto do ancião, movendo as pernas curtas e grossas freneticamente. Rapidamente o colocaram de volta sobre seus ombros, cobrindo o sangue que já havia se coagulado em manchas escuras. Como o ancião-chefe não havia descarregado sua raiva no Soyatael antes, ele a liberou com força contra sua própria guarda anã. Chutou um dos soldados que o ajudava com a capa bem nas costas e voltou a pisar forte para se aquecer, xingando fluentemente na língua dos anciãos. Eu sei o que você está prestes a dizer, Duque Lannister, mas espere um momento. Isso inclui o que eu lhe contei sobre a mudança na situação na frente norte. Assim que chegarmos ao Monte Carbono, discutiremos tudo sob o testemunho de nossos ancestrais e da deusa. As respostas que você deseja virão com mais facilidade e certeza. Se for inconveniente, podemos esperar até que Marracão resolva seus próprios assuntos primeiro, disse Lan, acenando com a cabeça em direção aos membros Soyatael capturados com a voz deliberadamente diplomática. Não precisa. Eles não são um problema para mim, disse o ancião-chefe, balançando a cabeça. Vamos continuar nossa jornada. Após um breve descanso, os anões se prepararam para partir novamente. Logo, vindos da direção do Monte Carbono, um grupo de anões veio correndo, suas perninhas trabalhando em dobro para verificar o estado do ancião-chefe. Liderando-os estava o coronel Barclay. Ainda se debatendo de frio, o ancião em chefe repreendeu duramente o respeitado oficial. Barclay, corajoso e experiente como era, recebeu a repreensão em completo silêncio, como uma criança sendo repreendida pelo ancião. Culpava-se profundamente pela falha nas defesas do Monte Carbono, que permitirá a passagem do Soyatael. Quando Barclay se ofereceu para designar mais soldados para escoltar o ancião em chefe a fim de garantir sua segurança, o velho anão explodiu novamente. Seu rugido poderia ter abalado a montanha. Então, você acha que Marracão tem outros inimigos agora, é? Você já é tão inútil assim? Acha que eu sou tão inútil quanto você? Que eu realmente me mataria em Marracão? Depois de ser completamente repreendido, Barclay finalmente partiu levando os membros capturados do Soyatael de volta para o Monte Carbon. O ancião em chefe permaneceu em silêncio, observando-os partir. Os guerreiros cintranos próximos se prepararam, esperando outra explosão de fúria. Mas o anão de barba branca permaneceu ali, em silêncio. Suas sobrancelhas espessas se curvavam como a copa de uma floresta, velando parcialmente seus olhos envelhecidos. Não havia fúria neles. Só tristeza. Tristeza profunda e dolorosa. Vamos! Depois que os engenheiros anões reforçaram a longa ponte mais uma vez, o ancião-chefe virou-se para chamar Lan, para o Monte Carbono. No lado leste do Monte Carbon, nas montanhas Marracão, conectada por uma antiga estrada subterrânea e uma rota externa que atravessa Lan Bridge, encontra-se uma cidade sem nome, simplesmente chamada de Monte Carbon, como se fizesse parte da própria montanha.
Uma cidade fortificada e santuário escavado na rocha é menos acessível aos humanos e protegida por túneis selados e entradas secretas. Considerada o berço espiritual e ancestral dos anões Mahakam, a cidade abriga a Câmara dos Fundadores, onde os ossos e armas dos 7 clãs originais são preservados, embora os anões não sigam um panteão divino como os humanos. Eles veneram seus ancestrais e mantêm um sistema de adoração baseado na memória, no legado e na honra tribal. Suas crenças não são expressas por meio de templos ou escrituras sagradas, mas por meio de pedras, fogo e sangue derramado. E nesta cidade, a mais antiga e reservada de Mahakam, essa veneração atinge sua forma mais pura. Ali arde a chama de Borin, um fogo eterno aceso desde a fundação de Mahakam, que jamais se extinguiu. Ao seu redor erguem-se as tábuas de aço, enormes placas com os nomes de todos aqueles que tombaram em batalha desde os tempos anteriores à chegada dos humanos. E na extremidade oposta do salão central, ergue-se o trono do primeiro rei, esculpido diretamente em um veio de hematita escura, símbolo da linhagem perdida dos clãs fundadores. Ninguém ousou sentar-se nele durante séculos. Mas além do brilho da política e da guerra, existe outro símbolo, mais sutil, porém profundamente enraizado. Acima dos portões externos da cidade, escondida da vista dos visitantes comuns, ergue-se uma estátua colossal da deusa Anã da fertilidade e da abundância. Sua silhueta generosamente proporcionada é esculpida com simplicidade e força em pedra vulcânica. Ela não porta armas nem coroa, apenas um manto de flores esculpidas e as mãos estendidas em um gesto de boas-vindas. Segundo a tradição Anã, esta figura representa uma encarnação ancestral da deusa Melitele, reinterpretada não como uma divindade abstrata, mas como um símbolo da pedra fértil da caverna que protege e dá vida, do útero que nutre tanto o clã quanto a terra. Ela não é venerada como os humanos. Não há missas nem orações. Mas de vez em quando, uma mãe anã deixa flores secas a seus pés, um jovem aprendiz coloca uma pedra polida antes de começar seu trabalho, ou uma velha curandeira murmura palavras baixinho enquanto esfrega seu colar de cobre. Esta cidade não tem um conselho como Monte Carbon. É governada pelos Guardiões das Profundezas, uma ordem hereditária de anciãos anões que servem como guardiões do legado cultural. Eles não intervêm diretamente na política, mas sua palavra é lei entre os clãs mais antigos, e sua autoridade fica atrás apenas do ancião em chefe. Capítulo 363. Um anel, um regimento, um ajuste de contas. Ao entrar na cidade, Lan olhou para cima e ao redor, absorvendo a cena com um toque de admiração. Os tetos finamente trabalhados, as paredes douradas e os imponentes baixos relevos em basalto negro, tudo refletia a maestria artesanal dos anões. No entanto, não era hora de passear. Lan seguiu Brover rapidamente até uma vasta câmara do conselho. O teto da câmara era baixo, mas o ar lá dentro carregava uma sensação de história e arte que ultrapassava em muito a de muitos reinos humanos. As paredes ao redor eram revestidas com uma série de relevos, cada um esculpido de forma única. Depois de algumas perguntas em voz baixa, o grupo descobriu que estes representavam os ancestrais dos anões, e que um dia, o próprio Brover Og seria adicionado a eles quando ele passasse. Na extremidade oposta da câmara, uma chama sagrada ardia dentro de um braseiro de pedra escura, a chama de Borin. À sua esquerda ficavam as placas de aço, painéis imponentes gravados com os nomes de todos os anões que haviam caído em batalha, datando da época dos gnomos. Em frente a eles, repousando sobre um estrado elevado, erguia-se o trono do primeiro rei, esculpido diretamente em um veio de hematita. Embora considerado sagrado, permanecerá desocupado por séculos, nenhum anão reivindicara o título de rei desde a Era das Lendas. Enquanto Lan e os outros se sentavam, Brover ficou de costas para eles, olhando silenciosamente para as esculturas, a chama e o trono, como se estivesse se comunicando com seus antepassados apenas pela visão. Assim que todos estavam em seus lugares, ele se virou, e quando conseguiu capturar a atenção de todos, o ancião-chefe finalmente falou lentamente. Você sabia, Duque Lannister, que em nossas lendas anãs, os primeiros habitantes deste continente foram os gnomos. Os anões vieram depois. Devido às nossas culturas e modos de vida semelhantes, sempre nos demos bem com os gnomos. Foi o único caso registrado na história de duas raças se encontrando em paz. Isto é, até a chegada dos elfos. A expansão colonial dos elfos durou 10 séculos inteiros. Os anões e os gnomos se uniram para resistir àquele povo de orelhas compridas. Eles entraram em confronto com todas as raças antigas, exceto nós, mas mesmo assim, mantiveram-se sob controle. Embora os elfos tenham eventualmente se tornado os governantes do continente na superfície, nunca realmente iniciamos uma guerra em larga escala. As raças antigas conseguiram manter um nível básico de coexistência. Nesse momento, o ancião virou a cabeça e lançou um olhar significativo para Lan. Então vieram os humanos, e agora, restam apenas algumas raças antigas que ainda conseguem emitir som. Ouvir esse tipo de comentário de um anão dirigido a humanos dificilmente poderia ser chamado de amigável. Mesmo assim, o ancião não parecia esperar nenhuma resposta de Lan. Ao ver o jovem hesitar em falar, soltou uma gargalhada e o interrompeu. Eu sei o que você está pensando. Tenho certeza de que a história que lhe ensinaram não diz nada parecido. Cada raça interpreta a história à sua maneira, e vocês, humanos, são os mais caóticos de todos, disse o ancião, balançando a cabeça. Aposto que não há duas nações humanas sequer ensinando a mesma versão da história.
Lan estalou os lábios, um pouco sem jeito. Em casos como esse, os livros de história de Oxenfurt costumam ser considerados os mais confiáveis. Os estudiosos tendem a se inclinar para os registros mantidos lá. Isso ainda é história humana, rosnou o ancião. Você coleta rumores do interior e os revisa. Nós vivemos essa história. Não havia como contestar isso. Lan só conseguiu dar de ombros. Bem, acho que não viemos aqui só para trocar histórias. Se bem me lembro, você esperava que todo esse assunto fosse resolvido rapidamente. O ancião soltou um grunhido abafado, bateu na mesa e um guarda próximo lhe entregou uma grande caneca de cerveja Mahamaman. Ele engoliu tudo de uma vez, a espuma grudada na barba com uma fragrância inebriante. Limpando a boca com um movimento brusco, disse, estou lhe contando tudo isso porque você carrega sangue de ancião Lannister. Sangue élfico para ser exato. Nesse sentido, vocês são uma das raças antigas. Por pouco. Lan franziu a testa. Agradeço o reconhecimento, ancião em chefe. Mas estou aqui hoje como Duque de Lannister, representando um reino humano. Seu pai era parente de Calante. Isso significa que o pequeno leão de Cintra, sua princesa, também tem sangue élfico, continuou o ancião, ignorando a observação de Lan. Ei, que interessante. Você não pode fugir do destino que carrega em seu sangue, Duque Lannister, disse o ancião, balançando a cabeça. O que você está dizendo que o pequeno traço de sangue élfico em minhas veias faz você gostar ainda mais de mim? Claro que não. Nem mesmo os puros sangue de orelhas longas tinham permissão para passar pelos portões de Marracão naquela época. Muito menos alguém como você. Então, os olhos de Lan começaram a brilhar de divertimento. Você está só tentando se safar dessa? Apoiar um amigo com sangue de ancião é mais aceitável do que ajudar um humano de sangue puro? Eu não gosto de você, Duque Lannister, disse o ancião em chefe, balançando a cabeça. Para onde foi todo aquele tato diplomático que seus nobres humanos costumavam ter? Com um baque pesado, o ancião em chefe bateu o punho na mesa e ganhou uma segunda caneca de cerveja de cevada. Marracão permanece neutro, mas isso não significa que não revidaremos quando formos atingidos. Pelo contrário, precisamos deixar nossa posição clara. Ele esvaziou a cerveja de um só gole. Especialmente desta vez, Nilfgaard me irritou de verdade. E colidir. Brover jogou a caneca diretamente na mesa, estilhaçando-a. Enquanto isso, o sorriso de Lan só aumentava. Não se tratava apenas de um rancor pessoal, de uma explosão emocional por ter sido atacado. Havia considerações mais profundas em jogo. O plano original dos anões era viver tranquilamente em sua fortaleza nas montanhas, deixando o mundo exterior se destruir. Confiantes nas defesas naturais de Marracão, eles acreditavam que nenhum governante poderia tomá-la à força. Além disso, os humanos sempre precisariam de um vasto suprimento de armas. Até hoje, Marracão continuava aceitando ordens de Nilfgaard. Mas agora Nilfgaard usará o Soyatael para estender seu alcance até Marracão, e isso era um problema sério. Mesmo que o plano falhasse, Brover ainda precisava deixar sua posição clara. Não haveria como esconder isso debaixo do tapete. Os reforços que estou enviando são, em sua maioria, jovens rapazes sem muita experiência, disse o ancião em chefe gravemente. E duvido que vocês tenham comandantes que saibam liderar infantaria pesada. É por isso que estou designando Barclay como seu general-comandante. Você pode nomear alguns de seus próprios ajudantes para trabalhar sob o comando dele. Aproveite a oportunidade para aprender a liderar nossos soldados anões. A infantaria pesada de Marracão podia servir como força de elite em qualquer país. Soldados desse calibre eram tão custosos de manter que mesmo as famílias reais dos 4 grandes reinos só podiam manter alguns milhares em serviço ativo. Mas ao mesmo tempo, se entregues a um comandante não qualificado, esses soldados poderiam operar com apenas 60 ou 70% de seu verdadeiro potencial. E Barclay era um dos comandantes militares mais habilidosos de Marracão, a melhor escolha possível para liderar a infantaria pesada. Gabor, Petri e até Yarpen poderiam aprender com ele. E quando Barclay retornasse a Marracão, a experiência passada poderia deixar Cintra com vários oficiais de alta patente capazes de liderar exércitos inteiros. Além disso, suas tropas precisam de reforços. Mandarei o clã Ferenc enviar mais homens para aumentar seu regimento de voluntários para 3.000, acrescentou o ancião em chefe com um bufo frio. Os jovens deles são os que causaram toda essa confusão para começo de conversa. Alguns dos jovens anões de Ferenc libertaram prisioneiros da masmorra sem autorização e até conspiraram com o Soyatael. Embora fosse obra de apenas alguns jovens, o ancião-chefe estava claramente determinado a dar o exemplo. Não quero aqueles jovens que colaboraram com o Soyatael. Eles já nutrem hostilidade pelos humanos, disse Lan com firmeza. Eles não vão sair de Marracão nunca mais, disse o ancião-chefe com uma risada calorosa. Já os mandei trabalhar nas minas. Lan assentiu com satisfação. Barclay também trará um regimento de guarda pessoal. Todos eles são veteranos calejados pela batalha. Os jovens anões confiados a você por gente como Fuchs e os Zigrins terão a chance de aprender mais com eles. É claro que essa unidade de guarda retornará a Marracão depois. Eles são voluntários. Lan assentiu novamente. O plano original era um regimento misto de soldados veteranos e jovens recrutas, decente no geral, mas desigual em qualidade. Só poderia ser chamado de regimento de infantaria anã, mas agora com Marracão enviando essa força voluntária e removendo os jovens inexperientes, este se tornará um regimento de infantaria pesada Marracão completo.
Os jovens anões restantes poderiam ser designados para funções de logística ou outros suportes, aprendendo com os mais velhos como uma força de reserva. Após terminar sua explicação, o ancião-chefe inclinou o pescoço em direção a um dos anões atrás dele. Imediatamente um guerreiro anão se adiantou e apresentou uma caixa. E finalmente a última coisa, o que eu prometi a você antes. A caixa se abriu. Dentro, aninhado sobre um leito de veludo carmesim, havia um anel de chumbo. Atrás do ancião em chefe, os olhos dos ancestrais anões pareciam se concentrar naquele mesmo anel. Isto é só para adicionar um pouco de cerimônia. De agora em diante, qualquer pessoa que carregue este anel de chumbo pode solicitar entrada em Marracon por conta própria. Isso também tornará as negociações futuras sobre encomendas de armas muito mais tranquilas. Lan aceitou sem recusar, o que selou o início de uma parceria de longo prazo com Marracon. Depois disso, eles assinaram uma série de acordos sobre cooperação em tempos de guerra, com Lan prometendo tratamento igual para os anões, entre outros pontos. Ancião em chefe, o senhor mencionou anteriormente que parte da urgência em encerrar estes procedimentos se deve ao fato de que algo mudou na frente norte. Agora que tudo estava resolvido, a atenção de Lan voltou-se para o assunto. Pode explicar melhor? O ancião-chefe assentiu. Mesmo que você esteja voltando em breve, deveria estar mentalmente preparado. Até onde sei. Capítulo 364, à beira da derrota. Em Marracon, todos os suprimentos prometidos para apoiar Sintra já haviam sido embalados. Lan parou diante das pilhas de construções de aço que pareciam montanhas. Levantou delicadamente a mão esquerda e bateu no ar acima delas. Instantaneamente, como se tivessem sido apagados da existência por uma borracha gigante através do próprio espaço, os suprimentos desapareceram. Eles foram todos armazenados diretamente no inventário de Lan. O intendente anão que observava por perto não conseguiu evitar ficar boquiaberto. Nesse momento, o som de cascos ecoou ao longe. Coin finalmente chegou com seu pelotão, um pouco atrasado. Cheguei tarde demais? O bruxo da escola Griffin pareceu um pouco envergonhado ao ver os outros já prontos para ir para casa. É missão limpeza, concluída. É nível do personagem mais um? Lan balançou a cabeça levemente para retornar ao mundo real e sorriu para Coin. Você é o último, estávamos esperando por você. Como foi do seu lado? Trouxe de volta todos os membros do seu esquadrão de escolta sãos e salvos. A missão correu bem, sem problemas. Depois de entregar as plantas ao líder do clã Shivai, eles concordaram em enviar 300 anões para nos apoiar. Coin falou em tom sério e analítico. Se todas as nossas 4 equipes produzissem resultados como este, teríamos cerca de 1000 soldados de infantaria pesada. Com soldados humanos os complementando, é uma força a ser considerada. Por que vocês estão me olhando assim? O bruxo da escola Griffin coçou a cabeça. Espere, não me diga. As coisas não correram tão bem para o resto de vocês? Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Colgrin agarrou Coin e o arrastou para o lado para colocá-lo a par de tudo o que havia perdido. Enquanto isso, Lan discutiu brevemente os próximos passos com Barclay, designando o coronel anão para reunir a força principal e se preparar para o envio de apoio a Sintra. Com base nas informações do ancião em chefe, se a informação fosse verdadeira, Lan teria que liderar sua cavalaria para lidar com uma emergência primeiro. Meio da montanha, Marracon. Yarpen estava sentado em frente a uma taverna, com o traseiro firmemente plantado na cabeça de um Shaiomar, um monstro com uma carapaça rochosa, agora transformado em um banquinho. Após a batalha massiva da qual Lan participará, o dono perspicaz da taverna rapidamente transformou o evento em uma cantoria. O cadáver do monstro foi totalmente reciclado e transformado em decorações para todo o estabelecimento. Desde então tornou-se um ponto de encontro favorito dos anões das minas próximas. Quando o som de cascos galopando chegou aos seus ouvidos, Yarpen saltou de pé num piscar de olhos. Ele finalmente se reencontrara com aqueles por quem tanto esperava. A cerveja de cevada de Marracon era deliciosa, claro, mas o que ele realmente sentia falta eram os dias em que atravessava Sintra com um machado na mão. Lan, você finalmente voltou. E o Gabor também. E o rosto de Yarpen se iluminou, apenas para se contorcer como se tivesse acabado de ver algo imundo. Petrifuches? Que diabos você está fazendo aqui? Gabor deu um sorriso impotente. Lan apenas balançou a cabeça. Ao olhar para Gabor, lembranças de todos os anões que encontrara em Marracon inundaram sua mente de uma só vez. O leão de Sintra soltou um suspiro profundo. Yarpen, gostaria que todos os anões do mundo fossem tão diretos e ousados quanto você. Mas pensando bem, talvez isso fosse cruel demais. Yarpen inclinou a cabeça, confuso. Ele não entendeu. Deixa pra lá, Lan riu baixinho. Você descansou, não é? É hora de lutar contra os Nilfgaardianos ao nosso lado. Yarpen caiu na gargalhada. Não foi por isso que eu vim? Você ouviu? Ouviu o quê? Aquele que estamos esperando, é o leão de Sintra. No acampamento, soldados vestidos com insígnias de águia negra com detalhes vermelhos murmuravam entre si. Um vento soprava das distantes montanhas Marracon, trazendo consigo os gritos de pássaros e corvos. Um homem que parecia um capitão chutou o soldado que estava falando bobagens e o repreendeu em voz alta. Quem não sabe disso? Está me dizendo que vestiu sua armadura sem saber por quê? Hein? O sentinela que acabará de ser chutado ajustou o capacete, indignado. Pensei que estava me blindando para a linha de frente. Mas em vez disso me prenderam aqui na retaguarda. Você tem algum problema com as ordens da rainha? O capitão ficou furioso ao ouvir isso.
O sentinela se encolheu um pouco, mas de repente endireitou os ombros e respondeu: é por causa da rainha que devemos estar na linha de frente. Os Nilfgaardianos cruzaram o rio Yaruga. Droga, eles realmente fizeram isso. Deveríamos estar mobilizando todos, reunindo cada lâmina. Em vez de ficar aqui, olhando para uma montanha que nem consegue falar. A voz da sentinela ficou cada vez mais alta, até se transformar num grito. É esse o nosso inimigo? Como vamos lidar com ele? Cortando árvores e pedras com nossas espadas? Baque! O sentinela foi derrubado novamente. O capitão ficou tão furioso que seu pescoço ficou vermelho, e nenhum dos outros sentinelas ousou provocá-lo em um momento como aquele. O jovem caído no chão parecia ter acabado de passar da adolescência. Em vez de barba, apenas uma leve penugem se agarrava ao seu lábio superior, e aquela teimosia juvenil irradiava de cada palavra. O capitão não insistiu, apenas apontou um dedo trêmulo para o rapaz enquanto respirava pesadamente, e então soltou um longo suspiro. Cuidado com a língua no acampamento para que ela não traga maldição sobre sua cabeça. O jovem sentinela ergueu o queixo. Pela rainha Maeve. Pela rainha Maeve, rosnou o capitão. É exatamente por isso que temos que esperar pelo leão de Cintra. Não podemos deter Nilfgaard sozinhos. Nem mesmo com a ajuda de Aedir. Mas Cintra nos prometeu o apoio de Celílige. E agora eles se aprofundaram em Marrakon, tentando reunir outra força. Se aparecerem agora, pode ser exatamente o que precisamos para evitar o desastre. Os Cintrans vêm alegando o tempo todo que os piratas de Celílige viriam ajudar. Mas não vimos um único navio, gritou o jovem soldado. E os anões, os anões. Não podemos colocar a salvação do nosso país inteiramente nas mãos de outros. É bom ter fogo, garoto, disse o capitão, ainda carrancudo. Mas o que você acha que estamos fazendo aqui? Isso é guerra. Sangue e tripas não bastam. Precisamos de suprimentos, números, estratégia, droga. Por que estou explicando isso para um soldado raso como você? O que você sabe? Sua voz baixou para um tom sombrio. E as legiões blindadas de Nilfgaard? Ninguém esperava que fossem tão poderosas. Lutam como profissionais treinados contra recrutas inexperientes. Só o leão de Cintra os fez hesitar. Se ele aparecer no campo de batalha, no mínimo, isso vai levantar o moral. Não precisamos de moral, gritou o jovem sentinela, aparentemente determinado a levar a surra da vida. Para proteger o nosso país, estamos todos dispostos a sangrar, contanto que nós. Suas palavras foram abruptamente interrompidas, não porque o capitão finalmente perdeu o controle e o silenciou, mas porque alguém colocou a mão sobre sua boca. Cada soldado virou a cabeça ligeiramente. O chão começou a tremer levemente, o som de cascos. Um ritmo que todos conheciam bem. O jovem sentinela levantou-se de um salto. Cada soldado sacou suas armas e se posicionou em formação, pronto para repelir um possível ataque à meia-noite. Seus olhos perscrutaram a escuridão com tensão. E então, ao longe na noite, ouviu-se o som de uma trombeta. Um sinal amigável. Mesmo assim, eles não baixaram a guarda. Pelo menos não até que os cascos galopantes diminuíssem a velocidade ali perto e o brilho da luz do fogo iluminasse a cena à frente. Uma bandeira surgiu à vista. A bandeira tripla do Leão de Cintra. Mesmo na calada da noite, os soldados que guardavam a cidade abriram os portões às pressas para dar as boas-vindas às forças de Cintra. Quando o amanhecer começou a raiar, a rainha Maeve já havia chegado às pressas. Em comparação com a última vez que se encontraram antes de entrar em Marrakon, a rainha Maeve agora parecia visivelmente abatida. Sua aparência ainda estava um pouco arrumada, mas seu cabelo estava visivelmente desgrenhado e sua pele havia perdido o brilho. Sua armadura dourada estava coberta de poeira. E, no entanto, tudo isso só aumentava sua aura endurecida pela batalha. Por um instante, os soldados de Cintra viram nela a sombra da rainha Calante, e uma estranha sensação de desorientação os invadiu. Majestade Maeve, você acabou de retornar da frente de batalha? Maeve balançou a cabeça, sem perder tempo com gentilezas. Serei breve, Lan. Preciso de ajuda. Ouvi um breve resumo da situação atual do ancião-chefe Broveroog enquanto estava em Marrakon, respondeu Lan, adotando um tom mais sério em resposta à urgência de Maeve. Mas gostaria de ouvir o relato completo de você. Preciso entender exatamente o que estamos enfrentando. Lan fez uma pausa. Quão ruim está? Um dos guardas atrás da rainha deu um passo à frente, pretendendo falar em seu nome. Mas Maeve ergueu a mão ligeiramente para impedi-lo. Respirou fundo e disse ela mesma, estou prestes a perder Lyria Lan. Capítulo 365. Um reino à beira do abismo. O que o ancião em chefe disse a Lan durante o encontro em Marrakon foi: você está prestes a perder Maeve, Duque Lannister. E agora parecia que isso estava se tornando realidade. Após a invasão fracassada de Cintra, os Nilfgaardianos sofreram uma derrota esmagadora em Soden Hill. Dividiram-se então em vários grupos de exércitos, guarnecendo o sul de Cintra, o Baixo Soden e a margem sul do rio Yaruga, logo em frente a Líria. De acordo com o curso normal da história, Cintra já deveria ter sido abandonada pelos reinos do norte a essa altura. Após os reis do norte assinarem um tratado de paz com Nilfgaard, Cintra foi cedida ao Império em troca da retirada das legiões do Sol Negro. Mas graças aos esforços de Lan, os reinos do norte se uniram em torno do objetivo estratégico de resistir a Nilfgaard. Embora suas atitudes individuais variassem, a guerra continuou.
A coalizão aedirniana e a rainha Maeve permaneceram em guarda contra a postura agressiva de Nilfgaard, e inúmeras escaramuças nunca cessaram. E sob a cobertura desses confrontos diários na fronteira, o ataque repentino de Nilfgaard pegou a rainha Maeve completamente desprevenida. 7 dias atrás, os Nilfgaardianos forçaram a passagem pelo rio Yaruga e invadiram Líria, derrotando completamente os 5.000 soldados lirianos estacionados ao longo da margem do rio. 5 dias atrás, os Nilfgaardianos capturaram os castelos de Scala e Spala, localizados na fronteira com a Líria. No mesmo dia, a rainha Maeve, tendo finalmente conseguido reagir, liderou uma força de 10.000 homens e enfrentou as forças nilfgaardianas na região de Angren. Angren faz fronteira ao norte com as montanhas Marrakon, ao sul com o rio Yaruga, com Lower Soden a oeste e Leiria a leste. A região é conhecida por sua madeira de primeira qualidade, especialmente o cedro, plátano e pinheiro locais, apelidados coletivamente de Ouro de Angren. Naquela época, os Nilfgaardianos estacionados em Lower Soden enviaram uma divisão de cavalaria para Angren para fornecer apoio logístico aos seus camaradas que haviam acabado de travar uma grande batalha na Líria. As forças se uniram. O que se seguiu foi uma derrota sem precedentes para a rainha Maeve. Os exércitos do Reino Unido de Líria e Rívia sucumbiram ao primeiro contato com as tropas de Nilfgaard. Felizmente, as montanhas Marrakon ofereciam florestas densas e trilhas montanhosas traiçoeiras, permitindo que a cavalaria e a infantaria leve do Reino Unido, compostas principalmente por tropas leves, recuassem e escapassem de volta para Líria. 2 dias antes, a rainha Maeve reagrupou suas forças restantes e se uniu a 4.000 soldados aedirnianos que chegaram às pressas. Juntos, eles confrontaram Nilfgaard novamente dentro das fronteiras de Líria, apenas para sofrer outra derrota. 3/5 de Líria haviam caído. As tropas nilfgaardianas haviam tomado o controle de muitas cidades comerciais importantes e até estabelecido um acampamento temporário na própria Rívia. Ontem a rainha Maeve iniciou uma retirada para o norte, em direção à fronteira de Aedir, enquanto Lan retornava das montanhas Marrakon. Lan esfregou a testa com dor de cabeça, tudo aconteceu rápido demais. Em seu plano original, a rainha Maeve e os quase 20.000 reforços aedirnianos deveriam imobilizar o exército nilfgaardiano estacionado em Lower Soden. Isso lhe daria a liberdade de varrer Sintra e exterminar o exército negro dentro de suas fronteiras. Uma vez que Sintra fosse totalmente retomada, as forças de Sintra, do Reino Unido e de Aedir convergiriam e expulsariam todas as tropas do Sol Negro em Lower Soden e Angren para o rio Yaruga. Ele nunca imaginou que Leiria estaria à beira do colapso. A rainha Maeve era, segundo todos os relatos, uma das poucas monarcas sábias do norte. Mas independentemente de quão capaz fosse como governante, a qualidade geral de seu exército ainda não se comparava à do sul. Comparados ao exército nilfgaardiano, soldados profissionais, todos totalmente blindados, os exércitos do norte, 3/4 dos quais foram recrutados às pressas, realmente poderiam se desfazer ao primeiro golpe. A maioria dos outros não ousava falar enquanto os líderes das duas nações discutiam, mas Geralt não tinha tais reservas. O lobo branco deu um passo à frente, ansioso, e se inclinou para sussurrar perto do ouvido de Lan. Nilfgaard lançou um ataque surpresa contra Leiria. E se Sintra for o próximo? Lan franziu o senho. Foi o primeiro pensamento que lhe passou pela cabeça ao receber a notícia em Marrakon. Mesmo assim, balançou a cabeça. Se algo estivesse errado em Sintra, o tio Mosezak, a atriz ou os membros da Alcateia do Leão que deixei para trás teriam encontrado uma dúzia de maneiras de entrar em contato comigo. Como não encontraram, significa que as coisas ainda estão estáveis por enquanto. Não que Lan não quisesse voltar para Sintra imediatamente, era que a rainha Maeve, ou melhor, o próprio território de Leiria, era importante demais. Eram eles que controlavam diretamente a linha ao longo do rio Yaruga. O rio Yaruga era o mais largo do norte. Seu curso superior praticamente marcava a fronteira entre o norte e o sul. Seu curso inferior fluía por Angren, Marrakon, Soden, Bruges, Verden e além de Sintra. Era ali que os navios de guerra de Celilege podiam navegar livremente. Se Nilfgaard tomasse Leiria, suas forças imperiais poderiam simplesmente seguir a correnteza direto para Brokilon, isolando Lan e suas forças completamente das linhas de frente. Na linha do tempo original, Nilfgaard havia implantado uma força Soyatael totalmente formada ao longo desta mesma rota, explorando o ódio à humanidade nutrido pela rainha Dríade Eitne. Eles abriram caminho pela floresta de Brokilon e atacaram Temeria como um raio. Estrategicamente, Lan não podia se dar ao luxo de perder Leiria. Emocionalmente, ele também não podia perder a rainha Maeve, uma aliada que sempre o apoiou e que esteve com ele na linha de frente da defesa do norte. Mas agora que as legiões do Sol Negro estavam pressionando, o que ele poderia fazer? As forças de Marrakon, Celilege, Sintra e Kovir estavam dispersas e muito distantes. Nenhuma delas poderia aparecer magicamente em Leiria da noite para o dia, a menos que os magos seniores de toda a Irmandade dos Feiticeiros agissem em conjunto, o que realisticamente jamais aconteceria. É verdade que Lan tinha alguns trunfos que podiam mudar o rumo das batalhas localizadas: o gigante de gelo, Saskia em sua forma de dragão e o dragão vermelho Keutulis. Mas além do fato de que ele queria salvá-las como armas secretas para recuperar Sintra, essas poderosas unidades de alto nível não eram exércitos por si só. Sim, eles poderiam mudar a maré se combinados com um exército e táticas inteligentes.
Mas se mobilizados enquanto a força principal estivesse em colapso, fariam pouco mais do que cobrir a retirada de mais alguns soldados, e eles próprios poderiam nem sobreviver. Esses eram verdadeiros exércitos de campanha nilfgaardianos, formações de unidades mistas com suporte integrado, equipamento de cerco completo e, conhecendo as tendências nilfgaardianas, provavelmente apoiados também por batalhões de magos. Lan respirou fundo e analisou várias opções mentalmente. Ele precisava de mais informações. Majestade Mev, o quanto sabe sobre o inimigo que estamos enfrentando? Perguntou Lan, olhando-a diretamente. Mais importante, e sem querer ofender, eu gostaria de entender como Nilfgaard conseguiu esmagar as linhas de frente tão rapidamente. Visivelmente, os cavaleiros e oficiais que estavam atrás da Rainha Mev ficaram todos com os rostos vermelhos. Preciso de uma compreensão completa do inimigo, disse Lan sinceramente, se eu quiser fazer algum plano daqui para frente. A Rainha Mev balançou a cabeça e gesticulou para que seus subordinados se acalmassem. A derrota é vergonhosa, sim, mas precisamos encarar a vergonha de frente. Para simplificar, a Rainha Mev respirou fundo. Eles cruzaram o rio Yaruga. Lan inclinou a cabeça levemente, sinalizando que estava ouvindo. Mas a Rainha Mev não continuou. Até mesmo alguém tão orgulhosa quanto ela curvou levemente a cabeça naquele momento. Eles cruzaram o Yaruga, e depois... Lan hesitou. Não existe, e então? Foi isso, disse a Rainha Mev com os dentes cerrados. Nunca pensamos que eles conseguiriam. Mas conseguiram. E fomos pegas completamente de surpresa, desabamos passo a passo. Isso levou a todo o resto. Lan sentiu uma pontada de dor na têmpora. O Yaruga era um rio enorme, capaz de transportar embarcações marítimas, sua correnteza era rápida e violenta. Nem mesmo os próprios lírios conseguiam atravessá-lo sem grandes navios ou pontes, muito menos tentar uma travessia em grupo a nado. Nenhuma das estratégias defensivas da Líria permitia um cenário em que Nilfgaard pudesse atravessar o rio com facilidade. Mas Nilfgaard fez exatamente isso. Ilíria foi espancada até a desordem total. E quanto ao inimigo? Perguntou Lan. Quantos mais ou menos estamos enfrentando? A Rainha Mev se recompôs e respondeu. A força que forçou a travessia no Yaruga pertence ao grupo de exércitos do leste de Nilfgaard. A unidade com a qual lutamos é o Regimento de Infantaria Negra. Cerca de 13.000 deles estão atualmente comprometidos com o combate. As tropas estacionadas em Lower Soden parecem ser a terceira legião deles. A força de cavalaria que nos atacou carregava o estandarte do Sol Prateado, provavelmente a divisão Ardfean. Embora os lirianos tenham sido pegos em um ataque surpresa, eles estavam em um impasse com Nilfgaard por tempo suficiente para reunir informações confiáveis. Lan esfregou a testa novamente. E quanto a Sua Majestade Demaven? Recebeu alguma notícia dele? Demaven já deve estar a caminho. Ele? Antes que a Rainha Mev pudesse terminar a frase, um rugido furioso irrompeu do lado de fora da tenda. Lannister, como ousa aprisionar meus soldados? Como ousa aprisionar Hyla? Capítulo 366, Reis, Rainhas e Cartas ainda para jogar. A aba da tenda de comando foi aberta de repente quando Demaven entrou furioso, com o rosto cheio de fúria. Ele também trajava trajes de batalha, embora, ao contrário da Rainha Mev, não usasse armadura pesada. Em vez disso, usava um conjunto completo de cota de malha, incluindo um capuz, coberto por um casaco e capa de algodão em tons alternados de vermelho e roxo. Prendidos em volta dos ombros e do peito, havia fechos no formato do brasão nacional de Aedir, feitos de metal polido. O visual equilibrava bravura marcial e elegância real, perfeito para levantar o moral nas linhas de frente. Mesmo assim, Lan imaginou que uma armadura improvisada como aquela provavelmente não deteria uma flecha perdida. Seguindo Demaven chegaram cerca de 20 soldados, cada um irradiando status de elite à primeira vista. Suas armaduras não eram de uso padrão, mas haviam sido modificadas para se adequar a estilos de combate individuais. A única coisa que todos tinham em comum era o escudo tricolor com a rosa de Aedir, emblema preso ao peito. Eram as forças especiais de Aedir, e entre elas estava Hyla. Ela já havia sido entregue a Aedir no momento em que Lan retornou. Agora livre novamente, seu olhar não demonstrava ódio genuíno por Lan. Pelo contrário, ela compreendia, e ainda respeitava a bravura de Lan e Geralt. No entanto, seu monarca deixará suas intenções claras, e ela precisava segui-lo. Lan examinou as tropas atrás de Demaven e notou que várias delas claramente tinham as características distintas de meio-elfos com sangue élfico. Dizia-se que Demaven havia escolhido tais indivíduos deliberadamente para garantir que suas forças especiais mantivessem um ódio profundo pelos elfos, e, ao que tudo indica, havia funcionado. Lannister, gritou Demaven despertando Lan de seus devaneios. Como ousa amarrar meu capitão como um prisioneiro comum? Isso é um insulto. Majestade Demaven. Lan acenou calmamente em direção ao rei de Aedir. Faz tempo. Eu lhe dei meu anel de chumbo e enviei meu melhor soldado para guiá-lo, e é assim que você me retribui? Demaven ignorou completamente o cumprimento. Agora eu tenho que me perguntar. O que exatamente Cintra está tentando fazer, Lannister? A cabeça da Rainha Mev também estava começando a doer. Ela se colocou à força entre Demaven e Lan, erguendo a mão para deter o rei enfurecido. Demaven, acalme-se. Estamos enfrentando um inimigo poderoso agora. E acredito que Lan tinha um motivo válido para o que fez. Ao ver Mev se intrometer entre eles, a expressão de Demaven suavizou-se um pouco, mas seu tom ficou ainda mais frio.
Precisamente porque enfrentamos um inimigo poderoso, precisamos eliminar todos os elementos instáveis. Estou começando a me perguntar se aliar-me a Cintra foi um erro. O rei Jaedir olhou para além de Maeve, pressionando Lan mais uma vez. Qual é sua justificativa, Lannister? Lan ainda exibia o leve sorriso de sua reverência anterior, mas seus olhos estavam frios. Após um momento de reflexão, ele falou lentamente, no tom mais comedido possível. Demaven, se você tivesse perguntado à sua soldada antes, saberia que a perda de controle dela quase me colocou em perigo, e poderia ter empurrado os próprios aliados de Aedir para os braços do inimigo. Dessa perspectiva, você poderia até dizer que me deve um favor. Com o discernimento e a perspicácia que você costuma demonstrar, não acredito que você não tenha percebido isso. O que me faz suspeitar que essa sua explosão não seja apenas uma questão de raiva justificada. Ainda com aquele sorriso cortês e falando com a mesma calma, Lan acrescentou. Então talvez eu deva perguntar. Qual é a sua justificativa, Demaven? O que você está tentando fazer? A tensão dentro da tenda, que havia sido atiçada pela fúria do rei há poucos momentos, caiu instantaneamente para um nível assustador. Demaven congelou, olhando para Lan com descrença, momentaneamente incapaz de responder. Você acabou de me chamar pelo nome? Era nisso que o rei Jaedir estava fixado. Enquanto o rei permanecia atordoado, as forças especiais atrás dele reagiram instantaneamente. Para eles, a dignidade do monarca era algo a ser defendido com suas vidas. Com um áspero raspar metálico, espadas, punhais, lâminas curvas e martelos de guerra foram sacados, uma série de armas estranhas brilhando à luz das tochas. O lado de Cintra também respondeu imediatamente, todos sacando suas espadas longas em forma de cabeça de leão em uníssono. Num instante, a tenda se encheu de aço cintilante e armas desembainhadas. O brilho das lamparinas a óleo refletia no metal, ofuscando os olhos de todos. Lâminas e sombras dançavam pela sala. Suficiente. No momento crítico, o rugido da rainha Maeve dominou tudo. De repente, ela sacou a espada e atingiu a mesa de madeira rústica à sua frente com um estrondo alto, partindo-a em duas. Os soldados cintranos hesitaram novamente. A leoa dentro de Maeve agora parecia mais forte do que nunca. Demaven, você realmente entende a situação terrível que estamos enfrentando agora? Nossas espadas devem ser apontadas para Nilfgaard, não para nossos próprios aliados. Rugiu a rainha Maeve para o rei de Aedir. Ilan é um duque de Cintra. Neste momento, somos aliados em defesa mútua. Guarde seus planos mesquinhos para si. A repreensão fez com que as armas das forças especiais de Aedir se inclinassem levemente em sua direção. Mas Demaven acenou rapidamente com a mão, e seus soldados relutantemente embainharam suas armas. Com uma expressão rígida sentou-se e, como de costume, gesticulou para que o garçom lhe servisse uma taça de vinho tinto. Em seguida fixou o olhar em Lan. E você, Lan? Maeve se virou para o leão de Cintra, pronta para dar um sermão severo. Você também, acalme-se. Lan soltou uma risadinha baixa, suavizou a voz e balançou a cabeça. Majestade Maeve, o que o norte faria sem você? Com isso ele também gesticulou para que seus guardas se retirassem e sentou-se novamente à mesa. Chamar Maeve de Vossa Majestade era uma questão de respeito e etiqueta da corte. Mas, dada a posição de Lan, ele não estava mais sujeito a tais formalidades. No passado, ele ocasionalmente se humilhara para preservar uma aliança frágil e fortalecer Cintra meio aleijada. Esse era seu dever. Caso contrário, com sua força pessoal, não haveria necessidade de suportar tamanha humilhação. Mas agora que Nilfgaard invadira e esmagara o exército aedirniano de Demaven, o homem não era mais o aliado digno que precisava de um apaziguamento cauteloso. Ele já havia passado de benfeitor para parceiro e não demoraria muito para se tornar um buscador de ajuda. Aedir estava agora no centro da batalha. Depois de ver suas forças derrotadas por Nilfgaard e testemunhar pessoalmente o tamanho e a determinação de suas legiões, Demaven não teve escolha a não ser entrar de cabeça na guerra com ou sem tratado. E no entanto lá estava ele, com o rosto rígido se exibindo, tentando impor uma postura e pressionar Lan à submissão? Lan não tinha intenção de fazer o que ele queria. O leão de Cintra e o rei de Aedir se encararam ferozmente. A rainha Maeve olhou consternada para a mesa que acabará de partir em duas e suspirou. Demaven, o que exatamente você está tentando fazer aqui? O rei de Aedir não olhou para ela. Seu olhar permaneceu fixo nos olhos leoninos de Lan, amaldiçoando interiormente a astúcia do homem. Os reforços de Marrakon Lannister. Quantos você conseguiu? Ele perguntou friamente. Então é disso que se trata, pensou Lan com um leve sorriso. A pergunta também chamou a atenção da rainha Maeve. Era algo que também a preocupava. 3.000 soldados de infantaria pesada totalmente blindados. Todos eles veteranos anões experientes. Cada um com um século de idade, a elite de Marrakon. Esse era o tipo de força que podia ser discutida abertamente. Os aliados precisavam desse nível de compartilhamento de informações. Se for necessária expansão, anões mais jovens e com menos experiência podem ser adicionados. O suficiente para formar uma legião inteira. Muito bem, Lannister, assentiu Demaven. Precisamos que essa unidade entre em batalha imediatamente. Essa força era um dos trunfos que Lan planejara trazer de volta a Cintra, para usar no confronto final contra a cavalaria pesada de Nilfgaard. Mas agora Demaven queria capturá-la imediatamente, lançá-la na linha de frente, estabilizar a situação e reduzir as baixas humanas. Então essa foi a verdadeira razão pela qual ele apareceu mais cedo, toda arrogância e indignação, para ganhar vantagem desde o início.
Sob os olhares expectantes de um rei e uma rainha, Lan balançou a cabeça lentamente. Se você estiver disposto a se comprometer totalmente, Demaven, os soldados de Aedir serão suficientes para preencher as lacunas nas linhas de frente. A infantaria pesada de Marrakon ainda tem um papel importante a desempenhar. Ainda não chegamos ao ponto de desespero absoluto. Do ponto de vista militar, mobilizar a infantaria pesada de Marrakon agora seria prematuro e um desperdício. Você está sendo precipitado, Demaven. Você quer que eu coloque todos os meus soldados? Rosnou Demaven. Esses são os homens de Aedir. E os seus? Os seus são apenas anões. O rei de Aedir estava claramente furioso com a recusa de Lan, enquanto Mev abaixava a cabeça, pensativa. Ela era que estava sob a pressão mais imediata ali, mas com sua vasta experiência em batalha, sabia que Lan não estava errado. Mas toda a Líria está quase invadida, e Rívia já começou a cair. A rainha Mev ergueu a cabeça novamente. Naquele momento, ela tinha que ficar ao lado de Demaven. Não podemos esperar por uma futura batalha final. E sem o apoio do meu Reino Unido, Cintra pode nem sobreviver o suficiente para ver essa batalha. Ela conseguia enxergar o jogo a longo prazo. Mas de que adiantaria se não conseguissem sobreviver ao presente? Se uma carta de trunfo for mantida por muito tempo, ela morre na sua mão, e todo o jogo estará perdido. Lan abaixou a cabeça ligeiramente, tamborilando levemente os dedos na mesa. A guerra era muito mais perigosa do que qualquer jogo de estratégia. Sua fundação era Cintra, e cada carta na manga que ele tinha que servir ao confronto final que se aproximava. Mas ele também não podia deixar Nilfgaard levar o conflito a uma resolução prematura, onde a recuperação era impossível. Isso significava revelar algumas cartas de segunda categoria agora, apenas para manter a linha. Cartas de segunda linha, hein? Lan gesticulou pedindo uma taça de vinho tinto e tomou alguns goles lentamente. Por mais que não gostasse da metáfora, era a hora de o norte ver o verdadeiro leão de Cintra. Capítulo 367. Entre a tática e a loucura. Primeiro, quero chegar a um entendimento mútuo com Sua Majestade Mev. Lan fez uma pausa e então acrescentou deliberadamente e Demaven. Quero deixar claro que neste momento, não podemos destruir completamente esta força nilfgaardiana. O que podemos fazer é derrotá-los ou pelo menos expulsá-los. O olhar de Lan se alternava entre Mev e Demaven. O que precisamos é estabilizar a situação e há um ponto em que possamos resistir e seguir em frente, para que possamos nos preparar para a batalha final e decisiva. Isso significa que não vou enviar todas as minhas forças para o campo de batalha agora. Não se trata de fugir da responsabilidade, vocês dois sabem muito bem da profunda e sangrenta inimizade entre Cintra e Nilfgaard. Mas agora simplesmente não é o momento que planejamos. Nesse ponto, podemos chegar a um acordo? Lan havia desenvolvido há muito tempo um plano de guerra detalhado contra Nilfgaard, visando alcançar a vitória ao menor custo possível. A guerra em si não era seu objetivo. O verdadeiro propósito era a restauração de Cintra. Se ele vencesse uma batalha, mas perdesse a força para reconstruir sua terra natal, que significado teria essa vitória? Então, sim, o ataque surpresa de Nilfgaard ao norte oriental os pegou desprevenidos. Mas isso não significava que Lan se deixaria levar pela correnteza. O inimigo poderia jogar a sua cartada, mas a estratégia de Cintra não seria frustrada. Demaven bufou friamente. E você acha que é tão fácil simplesmente expulsar os Nilfgaardianos? Lannister, entre todos nós, você conhece a força do exército negro melhor do que ninguém. Não posso deixar de pensar que você está se esquivando da responsabilidade. Ou planeja sacrificar o reino de Mev para atraí-los, só para proteger sua preciosa Cintra. O tom do rei agora carregava mais do que raiva, carregava um respeito relutante pelos soldados de Nilfgaard. Ele estava abalado. Nas batalhas recentes, Aedir e os exércitos dos Reinos Unidos haviam sucumbido quase instantaneamente diante das forças do Império do Sol Negro. Demaven não podia mais se dar ao luxo de subestimá-los. No mínimo, isso pelo menos comprovava um dos raros pontos fortes de Demaven. Ele conseguia reconhecer o poder de seus inimigos. Apesar de todas as suas falhas, sua compreensão militar e seu senso de realidade ainda mereciam algum crédito. Lan nem se deu ao trabalho de responder ao sarcasmo mordaz de Demaven. Simplesmente se abaixou, pegou o mapa do chão e começou a estudar as posições marcadas para as forças aliadas e inimigas. Se Aedir estiver disposto a enviar tropas, então o Reino Unido de Líria e Rívia ainda poderá apoiar uma contraofensiva, uma batalha em larga escala em um teatro localizado. Lan apontou para um ponto no mapa. Nos vários confrontos que tivemos com Nilfgaard, acredito que ambos concordariam que, em um nível individual, os soldados do norte são inferiores aos seus colegas do sul. À primeira vista, um confronto direto como este seria simplesmente um massacre. Mas se, e quero dizer se naquele momento crítico, o comandante deles caísse morto de repente, teríamos alguma chance? Privar o inimigo de seu líder em meio a um confronto de dezenas de milhares? A mão de Demaven congelou no meio do gole. Ele ficou em silêncio por um momento. Lannister, você está sugerindo um assassinato? Mev balançou a cabeça. Nem vamos mencionar como identificaríamos a localização exata do comandante inimigo. Estamos falando de um acampamento com dezenas de milhares de pessoas. Mesmo que conseguíssemos informações confiáveis, nenhum assassino conseguiria decifrá-las. A menos que, você já tenha alguém em mente? Atrás de Lan, Colgrin fez uma careta. Um mau pressentimento o invadiu. O bruxo da escola da víbora deu 2 passos à frente e ficou ao lado de Lan, baixando a voz. Lan,
Esse tipo de trabalho, um assassinato, exige uma preparação meticulosa. Você precisa de tempo, inteligência e reconhecimento. Especialmente em uma situação como essa, mirar em um general fortemente protegido no coração de um exército é suicídio. Se ele não fosse tão próximo de Lan, e não conhecesse tão bem sua personalidade, Colgrim poderia ter pensado que estava prestes a ser enviado em uma missão mortal. Lan olhou para ele, um pouco divertido, percebendo que suas palavras haviam sido mal interpretadas. Deu um tapinha reconfortante no ombro de Colgrim, sinalizando silenciosamente para que ele relaxasse. Então virou-se para Demaven e Mev. Diante dos olhares surpresos e confusos, ele apontou para si mesmo. Não é um assassinato. Isso vai acontecer na linha de frente. Lan sorriu. Eu mesmo farei isso. Claro, também preciso que vocês dois coordenem comigo, para garantir que obtenhamos o máximo efeito dessa tática. Entre os humanos normais, alguém que consegue enfrentar 10 inimigos sozinho já é considerado um herói lendário, cantado em contos épicos. Quanto aos não normais, os super-humanos, mestres druidas tendem a se esconder nas florestas de Celilige ou vagar pelas terras. Feiticeiros de elite sentam-se em suas cortes orgulhosos demais para pisar em um campo de batalha, e sacerdotes têm poderes que são, na melhor das hipóteses, imprevisíveis. Mesmo entre esses, eles só conseguem se exibir em batalhas com centenas ou milhares, diante de um exército de 10.000, seriam forçados a abrir um portal e fugir imediatamente. Caso contrário, é destruição mútua. Ninguém pode garantir que este campo de batalha não se tornará seu túmulo. Esse é o limite máximo da habilidade sobrenatural nesta era. Humanos governam o continente. Reis são mortais. Feiticeiros são apenas conselheiros sem autoridade real. Com esses dois fatores combinados, não é surpresa que diante do avanço urgente do exército de Nilfgaard, tanto a Rainha Mev quanto Demaven estejam pensando em termos de como matar o máximo de soldados inimigos possível para forçar um colapso, não como usar táticas inteligentes para destruir o moral inimigo. Mas agora, Lan propôs exatamente essa tática. É bastante imprudente. Dito isto, a julgar pelas reações deles, eles claramente não o apoiam. Lan, você... A Rainha Mev hesitou. Eu sei que você consegue lutar contra 10 homens ao mesmo tempo, eu até vi com meus próprios olhos, mas isso é diferente. Até o tom de Demaven se suavizou. Lannister, talvez eu tenha pressionado você demais. Com o seu status não há necessidade de dizer tais coisas. Talvez possamos pensar em outra maneira. Demaven esperava que Cintra contribuísse para o esforço de guerra, mas não desperdiçando suas vidas. Nesse momento, o norte não podia se dar ao luxo de perder o leão de Cintra. A Rainha Mev já lançava olhares para os bruxos e assistentes atrás de Lan. Estão ouvindo o que o seu duque está dizendo? Ele quer liderar sua guarda pessoal, talvez nem mesmo trazê-la, e atacar do centro do seu próprio exército direto para o centro do inimigo. Que tipo de especialista militar diz uma coisa dessas? Onde estão os conselheiros de Cintra? Alguém peça ao seu duque logo. Enquanto a Rainha Mev observava ansiosamente, Geralt, Colgrim e Coin trocaram olhares e deram de ombros. Milva e House trocaram um olhar e suspiraram. Saskia observou suas reações, seu rosto se iluminando de excitação e expectativa. Quanto aos outros guardas e atendentes cintranos, olhavam fixamente para a frente, completamente imperturbáveis, estavam acostumados com aquilo. A Rainha Mev ficou completamente perplexa. Lan riu baixinho. Não se preocupe. Eu não teria proposto esse plano se não tivesse confiança nele. Além disso, como eu disse antes, ele olhou para Mev e Demaven visivelmente perturbados. Preciso da cooperação de vocês. Por outro lado, o exército Nilfgaard cercou a capital da Líria. Se tomarmos esta Líria, então Líria como um todo será nossa. Pelo sol, já estamos muito atrasados. Montado em um elegante corcel negro, Ardal Aepidai observava seus soldados se lançando contra as defesas de Líria, onda após onda. Mas em vez de se sentir satisfeito, ele gritou ordens ríspidas para seus ajudantes. Acelerem o ataque. Apesar de estar no campo de batalha, o duque nilfgaardiano vestia-se com um esplendor quase régio. Usava um uniforme cerimonial de oficial de estilo nobre, adornado com as insígnias da raposa azul e do sol negro. Por baixo, apenas uma armadura de couro, sem placas. Não por qualquer consideração tática, mas simplesmente porque não conseguia se mover direito enquanto usava a armadura completa. Ardal era um ministro veterano que servirá durante 3 reinados imperiais em Nilfgaard. A ascensão do jovem Enlir ao trono se beneficiara muito de seu apoio nos bastidores. No entanto, Enlir, sempre o imperador obcecado por controle, continuava cauteloso com seus ministros de longa data, então destacou Ardal para a linha de frente. Agora Ardal era o comandante do grupo de exércitos do leste. Por essa razão, Ardal guardava certo ressentimento em relação ao imperador, e verdade seja dita, ele já estava cansado das guerras intermináveis do império há muito tempo. O que Ardal ainda não percebia era o quão adequado ele era para essa função. Ele se via como um conspirador da corte, adepto da política. Mas, no curso original da história, depois que Nilfgaard assinou um tratado de paz com o norte e passou 3 anos e meio se reagrupando, o grupo de exércitos do leste de Ardal conquistou Líria em apenas 4 dias, seguido por uma rápida conquista de Rívia. Assim que a Rainha Mev recuou para o norte em busca de ajuda de Aedir, Ardal atacou novamente, atravessando as forças de Aedir em 4 dias e capturando a capital. Vengerber, antes de perseguir implacavelmente Demaven e Mev em fuga.
Foi um bombardeio tão brutal que Demavin foi forçado a buscar asilo político em Temeria, declarando tristemente: o exército que passei a vida inteira construindo foi destruído em 2 semanas. Mas agora, sem chance para Nilfgaard descansar entre as guerras, e com Aedir intimamente aliado à Rainha Maeve, o grupo de exércitos do leste de Ardal já havia encontrado resistência significativa na fase inicial do conflito. Embora ainda obtivesse ganhos rápidos, seu ímpeto era muito menos deslumbrante do que na história original. Capítulo 368. A calma antes do rugido. O campo de batalha ao redor de Liria trovejava com gritos. Embora em número várias vezes menor, a vontade de lutar dos lirianos permanecia feroz. Os nortistas frequentemente viam os lirianos como retrógrados e selvagens, eles eram muito parecidos com o povo de Cintra. No entanto, neste mundo governado pela realidade, a pura força de vontade não faz milagres. Os gritos ferozes da capital logo começaram a enfraquecer. Mesmo considerando a natureza elitista do exército negro, era incomum que eles invadissem uma cidade fortificada tão rapidamente, mas Ardal não demonstrou surpresa. Com paciência e prática, esperou mais um pouco do lado de fora das muralhas, e logo o momento que ele tanto previra chegou. O portão da cidade, quase em colapso, abriu-se lentamente diante de Ardal. O exército negro escoltou um grupo de nobres lirianos para se apresentarem diante do comandante. Eles vieram em nome da corte líria para se render formalmente. De repente, um dos nobres idosos à frente do grupo se separou e avançou. Os soldados do exército negro imediatamente ergueram suas armas em sua direção, mas Ardal ergueu a mão e fez sinal para que se afastassem, permitindo que o homem se aproximasse, até estar a 10 passos de distância. Duque Aepdai. O velho, vestido com uma extravagante gola de babados e brocado verde, apoiava-se em uma bengala cravejada de joias enquanto falava. Como podem ver, cumpri minha parte do acordo e facilitei o caminho para o exército negro. Então vocês vão. Conde Caldwell Ardal o chamou pelo nome e título. Claro, como combinamos, apoiaremos a ascensão do príncipe Vilen ao trono. E você continuará servindo como seu tutor, guiando-o sobre como se tornar um rei, adequado e competente. Ao ouvir a promessa de Ardal, um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto rechonchudo do Conde Caldwell. Ele fincou sua bengala incrustada de ouro firmemente no chão e endireitou as costas como se fosse o vencedor. A expressão de Ardal permaneceu gentil. Ele não odiava aqueles traidores covardes, pelo contrário, os amava. Eles permitiram que suas maquinações cortesãs se enraizassem no campo de batalha. Graças a eles, ele alcançara vitórias ainda maiores do que generais experientes. Com isso, ganhará cada vez mais influência em Nilfgaard. Embora Caldwell ainda estivesse se exibindo, Ardal conseguia tolerar. Ele precisava do homem vivo e bem para poder continuar aplicando suas maquinações políticas às guerras que viriam. Mas a expressão de Ardal rapidamente se obscureceu. Olhando para a cidade caída de Liria, ele fez a pergunta mais urgente: Conde Caldwell, onde está a Rainha Maeve? O rosto de Caldwell empalideceu ligeiramente. Ele engoliu em seco. Sua Majestade partiu há 2 dias, em direção à fronteira entre Rivia e Aedir. Acredito que ela foi buscar ajuda de Demavin III. 2 dias, repetiu Ardal elevando a voz. 2 dias, O comandante supremo do grupo de exércitos do leste rugiu de repente. Só 2 dias. E vocês não conseguiram nem atrasar aquela mulher, a Maeve? Vocês têm ideia de quanto esforço a sua incompetência vai nos custar? O Conde Caldwell vacilou ao segurar sua bengala, e ele cambaleou um passo para trás. Com a voz suave e trêmula gaguejou: minhas mais profundas desculpas, Duque Aepdai. Mas você não pode falar comigo assim. Sou seu amigo. Um homem de posição, não um de seus subordinados. A expressão feroz de Ardal instantaneamente deu lugar à calma. Ele olhou para Caldwell com elegância cortês e assentiu gentilmente. Sim, claro. Como seu amigo, posso apontar um pequeno erro que você cometeu. Só para te ajudar. Um favor, digamos. Obrigado, sinceramente. Que tipo de favor? Ardal ofereceu um sorriso perfeito e desviou o olhar para o lado, onde estavam os oficiais lirianos restantes. Muitos já amaldiçoavam a traição de Caldwell com fúria e desespero. Você não deveria ter revelado nosso relacionamento aqui. Você precisa manter a imagem de um súdito leal se quiser me ajudar a administrar Liria. Agora, o pobre príncipe Vilen está prestes a perder um bom número de seus antigos conselheiros. Com um aceno repentino de mão, Ardal deu a ordem. O exército negro obedeceu instantaneamente. Seu aço perfurou os corpos dos dignitários de Liria. Alguns se aproximaram freneticamente de Caldwell em busca de ajuda, mas foi inútil. Depois do sangue dos soldados, o sangue dos nobres manchou a capital de Liria. Veja o que eu fiz por você, Conde Caldwell. Considere este meu primeiro presente de retribuição. Gostou? O rosto de Caldwell ficou ainda mais pálido. Duque Aepdai, muitos deles eram meus amigos, nossos amigos. Alcançar esse resultado não era algo que eu conseguiria sozinho. Ardal interrompeu o velho gorducho no meio da frase. Não, Conde, você consegue. E continuará fazendo isso por nós e por Liria. Ao ver o Conde Caldwell abaixar a cabeça mais uma vez, Ardal manteve o sorriso impecável e deu um passo à frente, dando-lhe um leve tapinha no ombro. Agora leve-me para ver o príncipe Vilen. Ele ainda está na cidade, não é? Não tenho muito tempo, então espero que você já tenha tentado convencê-lo, pelo povo de Liria, pela paz e tudo mais.
O conde Caldwell enxugou o suor da testa e assentiu, tremendo. Entretanto, antes que Ardal pudesse aproveitar o doce sabor da vitória com seu amigo, uma trombeta baixa e estrondosa ecoou de repente atrás deles. Ardal girou bruscamente. Aquele som significava apenas uma coisa, um ataque inimigo. Um cavaleiro galopou em sua direção a toda velocidade. Antes mesmo de alcançar o grupo de comando já gritava, General Aepidai. Forças inimigas se aproximando do norte. Ao ouvir o relato, Ardal não se alarmou, ficou encantado. Subiu rapidamente até as ameias da muralha da cidade de Liria e exigiu uma luneta. Num instante, o campo de batalha distante entrou em foco, como se estivesse diante de seus olhos. Os Nilfgaardianos não fizeram nenhum movimento para recuar para a cidade ou confiar em suas muralhas para a defesa. Esse não era o seu estilo, eles se destacavam na guerra em campo aberto. Com trombetas soando por toda a paisagem, os soldados do Exército Negro, muitos dos quais não haviam se destacado no cerco anterior, rapidamente se reorganizaram com o moral renovado, ávidos pela chance de se provarem contra um novo inimigo. Vejamos, algumas bandeiras. É uma coalizão. Aedir está na retaguarda, seguindo as tropas da frente. Uma coalizão que já está mostrando rachaduras? O estandarte do Falcão Negro sobre diamantes. É Maeve, sem dúvida. Ela deve ter voltado correndo depois de saber que a capital havia caído. Que pena, é tarde demais. E ela agiu rápido demais, se separou das forças de Aedir, não é, Maeve? Ao identificar a composição inimiga, até Ardal não pôde deixar de sentir uma onda de entusiasmo. Até então, na campanha do norte de Nilfgaard, os principais ganhos haviam sido as capturas de Sintra e Lower Soden. Mas hoje ele tinha uma chance real de superar essas vitórias. Espere, o que é aquela unidade de cavalaria lá na frente? Está bem à frente das tropas de Maeve. Ardal se aproximou mais, mas ficou paralisado. Aquele estandarte, os 3 leões de Sintra. Ardal desligou o telescópio com força, o rosto todo vermelho de excitação. Obrigou-se a respirar fundo e pensar com clareza, depois se virou e rugiu para o mensageiro. Distribuam nossa cavalaria. Enviem a divisão Ardfean. Hoje, nenhum inimigo deve sair vivo deste lugar. Um vento forte varreu seus rostos, e a bandeira dos 3 leões estalou violentamente no alto. Sob a bandeira, o leão de Sintra galopava à frente da formação. Blackvin era pelo menos uma cabeça mais alto que os cavalos de guerra ao seu redor, permitindo que todos na coluna de cavalaria vissem claramente as costas de lã e a capa do grifo esvoaçando atrás dele. Naquele momento, ele parecia ter se tornado um estandarte. Não havia outros sintranos ao lado de lã. Em vez disso, ele estava cercado pela cavalaria de Liria, Rívia e Aedir. Mais perto dele estava Hyla, que ainda não conseguia acreditar que havia concordado em participar de um plano tão imprudente. Enquanto os cascos batiam e a poeira voava, sua mente voltou para quando Lã propôs este plano pela primeira vez dentro da tenda de comando. Enfrentar uma força inimiga, avançando pela linha de frente para matar o comandante e capturar sua bandeira era, na visão de Lã, a tática mais simples, direta e eficaz. Mas, dada a disparidade de forças entre os dois lados, ele temia que o exército da coalizão pudesse entrar em colapso antes mesmo que ele conseguisse romper a formação inimiga. E considerando os temperamentos da Rainha Maeve e Demavin III, Lã decidiu optar por um método um pouco mais sofisticado, o combate por teletransporte. Este teletransporte não se referia à habilidade de sistema que Lã possuía. Como ele nunca havia estado em Rívia e, portanto, não havia colocado o marcador de teletransporte lá, não podia usar o recurso de salto de longo alcance do sistema. Não, esse teletransporte se referia à magia do portal de teletransporte dos magos. Mas isso trouxe um novo problema. Os magos não tinham como saber a localização exata do comandante inimigo. O reconhecimento mágico para determinar sua posição estava fora de questão, já que o acampamento principal de Nilfgaard certamente teria suas próprias unidades de magos equipadas com contramedidas, e possivelmente até contra-ataques. Contra tal sondagem. Portanto, a única opção restante era uma abordagem mais perigosa, enviar unidades de assédio para provocar escaramuças de baixa intensidade, forçando o exército negro a mobilizar suas forças. Isso obrigaria os Nilfgaardianos a hastear sua maior bandeira de comando para levantar o moral, uma bandeira que Ardal costumava manter cuidadosamente escondida. Afinal, nenhum comandante normalmente deixaria sua posição tão óbvia durante um acampamento. Essa bandeira hasteada serviria então como coordenada para o portão de teletransporte. Para evitar lançar um ataque total muito cedo, os exércitos de Demavin e Maeve tiveram que recuar e deixar as unidades de ataque agirem primeiro, aguardando o momento exato em que Nilfgaard mergulhasse no caos. Só então todo o exército avançaria, maximizando sua vantagem e visando derrotar as forças de Nilfgaard com um único golpe. Isso significava que as unidades de assédio, operando separadamente do exército principal, eram essencialmente isca. E não qualquer isca. Elas tinham que ser fortes o suficiente para suportar os ataques iniciais de Nilfgaard e provocar uma mobilização em grande escala de suas forças. Então Lã interveio e ergueu sua bandeira dos 3 leões. Maeve e Demavin enviaram seus melhores guerreiros para apoiá-lo. Esse, em essência, era o plano. Capítulo 369. Aço, Fogo e Fúria. Hyla engoliu em seco. Ela sabia que o Duque Lannister tinha poderes mágicos e podia retornar ao acampamento a qualquer momento, mas os outros não. Pelo que sabia, hoje poderia ser o dia em que daria a vida a serviço do rei.
O estrondo dos cascos sacudiu o chão. Uma unidade de cavalaria nilfgaardiana se separou do acampamento principal e avançou em direção ao estandarte dos Três Leões. De sua posição já conseguiam avistar o inimigo, e quando Hyla viu aquele estandarte prateado com o sol tremulando ao vento, seu rosto empalideceu. Lan, por outro lado, estava eufórico. Aquela bandeira distinta significava que não se tratava de uma unidade qualquer. Era a divisão Ardfean, que significava Grande Sol na língua anciã. Anteriormente parte da Terceira Legião de Nilfgaard, eles agora haviam sido destacados para apoiar o grupo de exércitos do leste com sua pesada infantaria, em sua luta contra Edir e Mev. Esta era uma das unidades de cavalaria pesada de Nilfgaard. A força de cavalaria à frente deles não era grande, apenas cerca de 2.000 cavaleiros. O terceiro corpo de exército provavelmente havia enviado apenas parte da divisão Ardfean como reforço. Mesmo assim, os soldados atrás de Lan já estavam empalidecendo. A lealdade deles manteve seus corpos firmes, mas eles não conseguiram suprimir o medo crescente, afinal, apenas alguns dias atrás. Essa mesma unidade havia destruído as forças aliadas de Aedir e Líria com força avassaladora. O que era ainda mais preocupante era que, de acordo com as informações obtidas sobre Nilfgaard, o terceiro corpo de exército ainda comandava mais 4 divisões de cavalaria como esta. Foi uma prova clara de quão profundas eram as reservas militares de Nilfgaard. Naquele momento, entre as tropas que o assediavam, apenas Lan parecia animado. Derrubar parte da cavalaria pesada de Nilfgaard ali seria uma excelente jogada. Antes que a infantaria pesada de Marrakal entrasse oficialmente na briga, ele testaria pessoalmente o peso desses inimigos. Sentindo desconforto entre seus homens, Lan suspirou suavemente em seu coração. De repente, ele se arrependeu de não ter trazido House. Se aquele cara estivesse ali, poderia ter gritado algo para levantar o moral, algo em que ele era particularmente bom. Mas agora, Lan teria que fazer isso sozinho. Lirianos, Aedirnianos e Rivianos, ele berrou. Mesmo com o estrondo ensurdecedor dos cascos no campo de batalha, o rugido do leão ainda chegava aos ouvidos de todos os soldados, curto, mas poderoso. Esta é a mesma unidade que há poucos dias bebeu o sangue de seus camaradas, os mesmos açougueiros que agora estão massacrando seus compatriotas e destruindo suas casas. A essa distância, eles já conseguiam avistar a capital, Líria, em ruínas ao longe. Os olhos dos soldados lirianos nas fileiras foram os primeiros a ficar vermelhos. Lan virou a mão esquerda e vários frascos de vidro alquímicos apareceram em sua palma, cada um cheio de poções que emitiam luzes de cores diferentes. Embora Jerome tivesse preparado um conjunto completo de poções e a maioria das decocções para ele, Lan raramente precisava depender de tais aprimoramentos externos durante o combate. Mas hoje era diferente, hoje ele enfrentava um exército completo. Ele precisava reunir 120% de suas forças. Agora rugiu Lan, seu rei e sua rainha lhe confiaram a mais pesada das missões. Nas histórias que virão, será registrado que foram suas lâminas que interromperam o avanço dos Nilfgaardianos? Que foram os gritos de seus soldados moribundos sob suas espadas que marcaram o início da queda de Nilfgaard e destruíram seus sonhos de marchar para o norte? Esta será uma saga que rivalizará com a Batalha de Soden Hill. Desembainhando a espada da Dama do Lago com a mão direita, Lan parecia erguer uma tocha flamejante em sua mão. Sem se preocupar em arrancar os selos de cera, ele cortou os frascos no ar, cortando cuidadosamente seus gargalos com sua lâmina. E agora rugiu Lan, você tem apenas uma tarefa, siga-me. Eu liderarei o ataque. Jogando a cabeça para trás, ele engoliu o conteúdo rodopiante dos frascos. Mesmo entre bruxos com sua resistência sobre-humana a toxinas, essa dosagem teria sido letal. Somente Lan, graças ao seu domínio das habilidades relacionadas a poções, poderia metabolizar rapidamente uma ingestão tão pesada. Imediatamente Lan sentiu seu coração bater forte como um tambor de guerra. Mesmo sem espelho, ele sabia que as veias em sua testa e ao redor dos olhos deviam estar grotescamente salientes, e sua pele estava mortalmente pálida, como um fantasma pronto para a batalha. O som dos cascos ficava cada vez mais alto. A essa altura, nenhum outro som era ouvido. O inimigo estava se aproximando, não havia como voltar atrás. Vento negro. Lan deu um tapinha em seu velho companheiro. Atacar. O corcel negro soltou um relincho excitado e penetrante. Sua selvageria reprimida se libertou e, num instante, avançou como uma tempestade. Com Lan no topo, o cavalo passou correndo pelas bandeiras dos Três Leões, ultrapassando todos os cavaleiros, galopando na vanguarda da formação. Ele já podia ver os rostos dos inimigos, os rostos que o povo de Sintra há muito sonhava em esmagar em pedaços. Lan de repente levantou a mão esquerda, despejando grandes quantidades de magia nela, sinal de Igni, piromaníaco, explosão mágica. Uma muralha de fogo irrompeu violentamente diante dos Nilfgaardianos, completamente sem aviso. Os 100 principais soldados da cavalaria pesada, homens e cavalos, foram imediatamente envolvidos pelas chamas, gritando como almas atormentadas no inferno. Esse era um fogo capaz de incendiar até aço. O espetáculo horripilante surpreendeu a cavalaria atrás deles. A pele deles ficou cheia de bolhas devido ao calor, mas o que realmente arrepiou o exército negro não foi a perda dos soldados na linha de frente, mas sim o fato de os cavalos terem entrado em pânico. A vanguarda, antes ordeira, mergulhou no caos. Cavalos de guerra colidiram, morderam uns aos outros e atropelaram uns aos outros.
O calor intenso e a dor lancinante os deixaram cegos para amigos e inimigos. Num piscar de olhos, inúmeros cavalos caíram, criando uma barricada viva, enquanto inúmeros cavaleiros foram jogados de suas celas e transformados em polpa sob cascos pisoteados. Para a cavalaria pesada, isso foi catastrófico. O que deveria ter sido uma sentença de morte para o inimigo se transformou em sua própria sentença de morte. E seus inimigos? Lan girou a mão esquerda, puxando uma lança enorme de seu inventário. Com um ímpeto aterrorizante, ele lançou a arma direto contra as fileiras desordenadas dos Nilfgaardianos. No momento em que a lança colidiu com o primeiro cavaleiro pesado, ela explodiu com um estrondo ensurdecedor em uma chuva de cacos de madeira. A couraça do inimigo se estilhaçou com o impacto, carne e sangue se espalhando pelo ar, como se tivessem sido atingidos de frente pelo martelo de um gigante, fundindo-se com a chuva de madeira quebrada. O corpo de Lan nem sequer se encolheu, e os passos de Blackvin só ficaram mais rápidos, descartando casualmente a haste quebrada da lança, esmagando um infeliz cavaleiro na lama sob seus cascos. Lan rapidamente sacou outra lança de seu inventário, continuando o ciclo brutal. Bum, bum, bum. Cada impacto soava como uma bomba alquímica detonando, ecoando pela formação nilfgaardiana. Lan forçou um caminho sangrento através das fileiras de cavalaria pesada do inimigo. Enquanto isso, as forças aliadas dos dois reinos atrás dele estavam oficialmente em conflito. A cavalaria pesada nilfgaardiana havia perdido o ímpeto, enquanto os corcéis inimigos haviam acabado de atingir o auge de sua força. O som das lanças se quebrando tornou-se ainda mais frequente, mais alto e estranhamente agradável aos ouvidos. Lan jogou fora mais uma haste de lança quebrada e começou a considerar se deveria encomendar aos anões de Marraka uma lança toda de metal, ou melhor ainda, talvez uma machadinha mais pesada, uma Beck de Corbin ou até mesmo uma glaive. As espadas dos bruxos simplesmente não foram feitas para combate montado. Ainda assim, o ataque havia cumprido seu propósito. O momento havia sido aproveitado, o moral do inimigo esmagado, enquanto o ânimo de suas próprias forças havia atingido um nível satisfatório. Lan rapidamente estimou a distância entre ele e os portadores da espada do estandarte do sol do inimigo, perto o suficiente para usar seu próximo movimento. Ele deu um tapinha no pescoço de Blackvin. Brinque sozinho por um tempo. Tome cuidado, disse ele. Blackvin imediatamente pisou no peito de um cavaleiro pesado caído, esmagando-o, e então torceu seu pescoço para esmagar o crânio de um cavalo de guerra inimigo. Bufando alto depois, parecia incitar Lan a se apressar e aliviar seu fardo. Lan riu baixinho. Uma luz verde esmeralda envolveu seu corpo. Piscar. No instante seguinte, sua visão foi engolida por uma onda espessa de energia caótica. Quando sua visão clareou novamente, ele ficou cara a cara com um capacete de asas negras. Lan estava em cima do crânio esmagado do cavalo de guerra inimigo. Sob o efeito de desaceleração do tempo de sua habilidade, ele podia ver claramente as linhas no rosto do homem se esticando e se contorcendo, transformando-se em terror puro. Este era o porta-estandarte da divisão Ardfean. A espada da Dama do Lago, brilhando como uma tocha mesmo na escuridão, traçou um arco tremendo no ar, brilhando por um instante antes de desaparecer. Um estrondo agudo ressoou quando a montaria do porta-estandarte, seu corpo e o mastro atrás dele foram todos cortados em dois. Com um farfalhar, a grande bandeira do sol prateado se desenrolou uma última vez, ondulando ao vento antes de cair, derrubando vários cavaleiros azarados. Foi pisoteado profundamente na lama pelos cascos implacáveis. Lan Lannister! Lan ouviu fracamente uma voz gritando. Virando-se para lá, ele avistou um homem vestido com uma armadura de oficial de alta qualidade, provavelmente o comandante daquela unidade de cavalaria. A aparência, a armadura e as armas características de Lan tornavam impossível confundi-lo, e sem dúvida os oficiais nilfgaardianos na linha de frente carregavam uma lista de reconhecimento de inimigos, onde seu nome estava entre aqueles marcados para morrer. Imediatamente Lan viu a cavalaria nilfgaardiana, com o oficial no centro, girar como uma só unidade e avançar direto em sua direção. Para uma cavalaria pesada em plena carga, tal manobra não era pouca coisa, uma prova da disciplina de elite da divisão Ardfean. Infelizmente para eles, a aparição de Lan foi muito abrupta, e o confronto inicial muito breve. Durante um ataque, a comunicação no campo de batalha era praticamente inexistente, e os nilfgaardianos só conseguiam distinguir a luz bruxuleante do fogo à frente. Completamente alheios ao que tinha acabado de acontecer, eles descobririam em breve. Tendo experimentado a alegria emocionante de matar um campeão inimigo e tomar posse de uma bandeira, Lan estava agora completamente satisfeito. Atrás das linhas inimigas, sem aliados por perto para se preocupar em atingir acidentalmente, ele tinha total liberdade de movimento. Ele parou de brandir sua espada. Em vez disso, enquanto a cavalaria pesada avançava em sua direção como um ariete imparável, ele simplesmente bateu a mão esquerda no chão. Uma grande parte de seu mana foi drenada instantaneamente, apenas para ressurgir momentos depois sob os efeitos de suas poções. Sinal de Ard, varredura de Ard, frio penetrante, explosão mágica. Para os soldados nascidos sob o sol quente do sul, esse foi o primeiro encontro com o frio congelante do norte. Também seria o último. Capítulo 370. Gelo e fogo no campo de batalha. Cobrar. Hyla assumiu a liderança, sentindo como se nunca tivesse experimentado uma investida tão suave antes. A cavalaria pesada de Nilfgaard sob o ataque implacável do Duque Lannister havia há muito tempo saíra de formação.
Cavalos de guerra blindados colidiam e tombavam uns sobre os outros, com a maior parte de seu ímpeto dissipada. Em nítido contraste, Hyla e seus aliados haviam levado sua força ao auge. Embora fosse um confronto de cavalaria naquele momento, Hyla sentia a alegria extasiante de derrubar inimigos como se fossem grama. Claro, a grama estava um pouco espinhosa, mas isso não importava. Com um som abafado, o rosto de Hyla ficou salpicado de sangue. Quando ela levantou a cabeça novamente, o campo de batalha pareceu se clarear diante de seus olhos, não havia mais cavalaria atacando à frente. De alguma forma, essa unidade de cavalaria formada por duas nações conseguiu romper a divisão Nilfgaardiana Ardfean. Não, isso não era totalmente verdade. Ainda havia inimigos à vista, mas era como se o deus do gelo tivesse descido, trazendo os mortos do inverno de Marrakon diretamente para o campo de batalha. Erguendo-se lentamente de uma postura ajoelhada, o Duque Lannister estava no centro de um círculo de gelo espesso que se espalhava pelo chão ao seu redor. Ainda era possível ver as patas dos cavalos congeladas em esculturas. Sim, apenas as pernas. Os corpos dos cavalos e dos soldados montados neles haviam sido congelados até serem desfeitos em fragmentos de gelo por uma violenta tempestade de vento. Fragmentos de gelo agora rodopiavam pelo ar e pelo chão, ainda sacudidos pela ventania persistente. Mais adiante, alguns afortunados da cavalaria negra haviam sido simplesmente derrubados de seus cavalos pela tempestade. Mas antes que pudessem se recuperar, um cavalo negro e rugidor galopou em sua direção, atropelando os sobreviventes e os enviando para se juntar aos seus companheiros caídos. A superfície gelada que normalmente faria cavalos de guerra comuns escorregarem, não representava obstáculo para vento negro. A cada passo, o cavalo cravava os cascos profundamente no gelo, mantendo uma tração perfeita. A fera trotou até Lan, bufou alto e pareceu dizer, que divertido. Mais cavalaria aliada avançou. Quase não precisavam mais brandir as armas. A força dos cascos dos cavalos era suficiente para esmagar os soldados inimigos restantes. Enquanto Hyla observava o campo de batalha, uma avassaladora sensação de irrealidade a atingiu. Eles não deveriam estar agindo como uma força de assédio, ou até mesmo como isca. Como eles conseguiram quase aniquilar a divisão Ardfean no primeiro confronto de cavalaria? Ao ver o Duque Lannister montar em seu cavalo mais uma vez, Hyla sentiu-se tonta de admiração. Se ao menos ele fosse de Aedir, então eles poderiam lutar lado a lado para sempre. Ou talvez ela pudesse ir para Cintra. Não, ela estava lutando por sua terra natal. Espere. Hyla de repente se lembrou. Ela era de Liria, apenas servindo no exército de Aedir. Pelo sol acima, Ardal ouviu seu ajudante murmurar baixinho. Não foi apenas o ajudante, até mesmo o próprio Duque Aepidai sentiu seus movimentos ficarem mais rígidos. Olhando através de seu telescópio em direção ao campo de batalha, ele conseguiu ver apenas duas marés se chocando, e então, no ponto de colisão, uma explosão de clarões ofuscantes. Momentos depois, o estandarte prateado com o sol, que tremulava orgulhosamente na retaguarda da formação, desmoronou como se não passasse de um talo de palha seca. A divisão de cavalaria pesada que o grupo de exércitos do leste havia transferido meticulosamente de Lower Soden estava sendo agora despedaçada como figuras de lama, pela enxurrada inimiga. Poucos dias antes, o Duque Aepidai presenciara uma cena semelhante se desenrolar diante de si, mas naquela ocasião, foram os exércitos de Aedir e Liria que foram derrotados. A lembrança o deixou radiante de alegria. Agora não importava quão ousados fossem os soldados ao redor dele, nenhum ousava sequer descrever a expressão atual do Duque Aepidai. Caramba! Com um rosnado cruel, o Duque Aepidai atirou seu telescópio primorosamente trabalhado no chão e pisou nele, como se estivesse pisoteando aquela monstruosa cavalaria sob seus pés. Aquela era a divisão Ardfean. Rugiu ele, incapaz de manter o menor traço de compostura aristocrática. É Lannister, tem que ser ele, o último leão de Cintra. O primeiro e maior obstáculo que Nilfgaard encontrou desde que marchou para o norte. Não sei como ele fez isso, mas tem que ser ele. Só pode ser ele. Os olhos do Duque Aepidai brilharam sombriamente enquanto ele murmurava baixinho. Vários homens vestidos com armaduras e mantos de couro se reuniram ao redor dele naquele momento. Suas roupas contrastavam fortemente com as dos soldados negros ao redor, não apenas porque usavam menos armaduras, mas também porque as armas que carregavam eram apenas punhais, dificilmente adequadas para a brutalidade do combate na linha de frente. Liderando esse grupo estranho estava um homem careca, vestido com uma capa índigo bordada em ouro. Estávamos bem longe, então não consegui sentir nenhuma onda de energia do caos. Mas vi fogo e ventos frios, parece que é magia em ação, Duque Aepidai. E daí? Respondeu o Duque Aepidai bruscamente. O que você está tentando dizer, Albrich? O feiticeiro chamado Albrich imediatamente ficou em silêncio. Feiticeiros podem exercer influência significativa no campo de batalha, mas nunca dessa maneira. Mesmo assim, seus olhos se estreitaram ligeiramente. Cuidado com o tom, Duque Aepidai. Não se esqueça de quem tornou possível que você cruzasse o rio Yaruga em segurança. Claramente, o comandante do exército oriental não se dava bem com seus feiticeiros. Mas isso não era surpresa. Tanto no norte quanto no sul, os nobres tendiam a nutrir ressentimento em relação aos magos, exceto talvez, quando os nobres lidavam com feiticeiras. Você espera que os soldados sejam recompensados cada vez que brandem suas espadas? Zombou o Duque Aepidai, com um tom ainda mais rude.
A comparação fez o rosto de Albrich escurecer. Contendo a raiva, ele disse, devo lembrá-lo do que a Epidai, que está é uma oportunidade única na vida. O leão se perdeu do bando. Capture-o e poderemos capturar também o filhote de leão Serila. Sua Majestade Imperial nos instou repetidamente. Não preciso que você me lembre. Ardal retrucou, interrompendo-o. Mas não estou atrás dos Lannister por causa das suas missinhas secretas. Desviando o olhar de Albrich sem olhar mais uma vez, o Duque Aepidai acrescentou friamente. O leão de Cintra parece ter aprendido alguns truques com os magos também. Que vergonha para um nobre. Já era hora de ele aprender o que é uma guerra de verdade. Então ele gritou para um arauto próximo. Levantem todos os nossos estandartes. Maeve não é nada comparado à importância de capturar Lannister. Assim que o capturarmos, nunca mais teremos que nos preocupar com aquele maldito rio Yaruga quando marcharmos para o norte. O tolo grupo ocidental de Divete passou uma eternidade falhando em conquistar Cintra, que a frente oriental mostre a eles como se faz. Os soldados do exército oriental já estavam de prontidão. Agora, quando as trombetas soaram com mais urgência, uma enorme bandeira representando um sol negro e uma raposa azul foi desfraldada no centro da formação, estalando ferozmente ao vento. Lannister, Lannister, que oportunidade perfeita. Os olhos de Ardal brilhavam com uma luz febril. Ele realmente se considera abençoado pelos estandartes dos 3 leões? O leão luta contra o sol negro usando vento e fogo. Seu olhar se fixou no distante estandarte de Cintra. Droga, por que ele não chega um pouquinho mais perto? Não muito longe do campo de batalha, no topo de uma pequena colina. Os cintranos estavam reunidos ali, soldados, escudeiros e bruxos. Eles não acompanharam Lan na manobra de isca, porque ele lhes confiou uma missão diferente. No centro da formação Cintra estava um homem careca, desconhecido para eles, posicionado no ponto mais alto e claro da colina, olhos fechados em meditação silenciosa. Ele era Radcliffe, o conselheiro real e feiticeiro de Aedir. O golpe de decapitação de Lan exigiu que um feiticeiro abrisse um portal. Como as forças da Rainha Maeve não tinham um feiticeiro a serviço, a responsabilidade recaiu sobre Aedir. Após a partida de Yennefer de Vengerber, Radcliffe foi designado pela Irmandade dos Feiticeiros para fornecer suporte mágico a Aedir. Esta não era sua primeira vez no campo de batalha. Ele lutou na Batalha de Soden Hill e sobreviveu. Quando ouviu o plano de Lan, Radcliffe concordou prontamente. Devido às limitações do alcance do lançamento, os Cintrans precisavam encontrar um local mais próximo dos Nilfgaardianos e dos Lan. Assim, Radcliffe solicitou permissão para deixar o acampamento principal de Aedir em busca de um topo de colina adequado, e educadamente recusou a escolta real que o rei de Maven havia designado, insistindo que os Cintrans o acompanhassem. Lan não teve nenhuma reação particular ao enviar seu próprio povo para acompanhar o feiticeiro. Na verdade, esse também tinha sido seu pensamento inicial, afinal, uma posição tão crítica precisava absolutamente de alguém em quem ele confiasse para vigiá-lo. Naquele momento, 3 bruxos já haviam consumido suas poções, suas pupilas se contraindo bruscamente enquanto olhavam para as linhas de frente. Os soldados e escudeiros restantes permaneceram alertas, protegendo-se contra quaisquer ameaças potenciais. Afinal, a luta não estava longe, e quem sabia se um esquadrão de batedores do Exército Negro poderia aparecer de repente. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.